Olá, que bom ter você aqui com a gente em mais um episódio do Conecta, esse ponto de encontro entre alunos comprometidos e líderes inspiradores. Hoje aqui comigo a Leonor Parra, psicóloga, gestora de equipe durante muitos anos no Itaú, né, Léo? Sim. Que foi onde a gente se conheceu. E o Vitório, nosso aluno de SI, né, Sistemas da Informação, que foi onde a gente se conheceu, né, em aulas de soft skills. Então é isso, vamos lá, vamos começar o papo de hoje então com a Léo. Pedir para você contar um pouquinho sobre essa transição de carreira que você fez recentemente e depois a gente mergulha naquele front aí que você conhece bem de seleção, capacitação, motivação e gestão de equipes, né? Que acho que é onde vai estar o maior campo de interesse aí do Vitório. Tá bom. Bom, eu trabalhei por 30 e poucos anos no setor financeiro, no Itaú. Foi uma experiência incrível. Como gestão de pessoas, eu fiquei aproximadamente uns 13 a 14 anos. Tinha uma equipe grande. E falando um pouquinho da minha transição de carreira, eu resolvi sair do setor financeiro, porque a minha formação já de psicóloga desde 99, e eu tinha assim esse sonho de voltar para essa profissão que era a minha formação. Então eu me planejei bastante, me programei para eu poder sair do setor financeiro e comecei como psicóloga clínica, especializei em adolescente e adultos e foi um aprendizado muito grande ter trabalhado junto com o Marcelo, porque a gente, além de liderar pessoas, a gente tinha uma conexão muito grande de planejamento. E foi isso que me ajudou bastante, esse planejamento para poder sair da empresa. Porque não é simplesmente vou sair e tá tudo bem. A princípio eu fiquei 1 ano planejando, mas depois veio a pandemia, acabei ficando por mais 1 ano a pedido da empresa, e aqui estou, como psicóloga nessa transição, também aprendendo muito e também gostando muito. Olá, deixa eu te perguntar uma coisa, adolescente e adulto, o Vitório tem 20, né, Vitório? O Vitório é um adolescente adulto? Ou já passou dessa faixa etária? Ele está em fase de transição. Ele está em fase de transição. Vai até que idade? Algumas literaturas falam que até 24 anos, outras 22 anos. Então, você ainda pode ser considerado como adolescente. Até por conta da formação do cérebro mesmo. Ele vai se formando ao longo da nossa adolescência, por volta até uns 20 anos, 22 anos. Córtex pré-frontal até 24, né? IBGE, ONU e tal, indicam, né? Por isso que tem aí essa assim, divergência um pouquinho, né? Mas assim, 20, até 24. Você sabe que o córtex pré-frontal é a região do cérebro que é considerada CEO do cérebro, né? É a parte mais racional, aqui a última palavra em termos de tomada de decisão. Então, assim, é uma boa ideia tomar decisões muito sérias na vida a partir dos 25, né? Eu casei com 26, por exemplo. Mas vai lá, Vitório, se apresenta aí para Léo. Bom, meu nome é Vitório, eu faço sistemas de informação na Impacta. E eu tenho vontade e, como disse o Marcelo, vocação para ter um cargo de gestor, de liderança. E eu tenho uma pergunta sobre se uma pessoa passa da adolescência a partir dos 24 anos, o que hoje a gente vive numa sociedade que cada vez mais quer tirar o nosso foco, como celular, propaganda, internet. Quais as dicas você daria para uma pessoa que está abaixo dos 24 anos, para que ela possa se concentrar mais, para conseguir decidir carreira, decidir o que ela quer cursar, o que ela quer melhorar em si na vida dela? Falei que ele é um velho alma? Ele é uma velha alma. Começou com uma pergunta que muda tudo na vida, assim, né? Mas vai lá, Léo. Excelente pergunta a sua, Vitório. Além da vocação, que acho que o Marcelo fala bastante sobre isso, talvez no curso isso apareça bastante, tem também algo que você comentou, que é bastante importante, a gente tem que usar a nosso favor, que é o tempo de tela
que os adolescentes ficam. Tempo de tela, eu estou falando de celular, de tablet, TikTok, todos os programas que chamam a atenção. Eu costumo falar no consultório, quando atendo adolescente que tem muito tempo de tela, mas que ele não usa isso a favor, que ele procure, por exemplo, a sua pergunta, programas que façam você refletir se é isso mesmo que você quer, se você está meio perdido, que caminho seguir. Procure informações a respeito daquilo que minimamente você gosta de fazer. Que a gente está falando, gosta de fazer é a vocação. Sim. Então, hoje, todo mundo e vocês são bombardeados assim, de informações a todo momento. E às vezes, como você mesmo disse, fica perdido. Que rumo eu vou seguir? Eu vou seguir uma carreira onde eu vou ganhar dinheiro, eu vou seguir uma carreira onde eu gosto, eu vou seguir uma carreira onde meus pais querem que eu siga. Então, todas essas nuances acabam, às vezes, atrapalhando mesmo na decisão final. Então, hoje, o conselho que eu te dou vá em busca de informações que venham de encontro àquilo que você gosta de fazer. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Não, até para você educar o algoritmo, né? Porque as pessoas falam para mim assim sobre o Instagram, às vezes se referindo mais a conteúdo do que... se referindo ao conteúdo, que eu não concordo. E com relação à forma, eu concordo que o Instagram é uma porcaria. Porque... com relação à forma, eu concordo, no sentido de que vai viciando a sua mente a não se interessar em profundidade pelas coisas, né? Então, qualquer aplicativo, né, sem querer estigmatizar o Instagram, mas qualquer aplicativo, o Shorts do YouTube mesmo e tal, sou heavy user de YouTube, adoro o YouTube, acho que se explorar bem o YouTube, acho que é até legal comentar Sim. sobre isso, que eu vejo que tem muita gente da geração dos meus filhos. Você conhece minha filha, tem 24, meu filho tem 17 e tal, e eu vejo que muita gente da geração deles não explora bem o YouTube e tal, então acho que vale a pena comentar sobre isso e tal, porque acho que eu uso bem, assim, para esse propósito que a Léo comentou, de autodesenvolvimento, o YouTube. E aí não usava o Instagram porque tinha um preconceito em relação à forma, não ao conteúdo. A dizer, esses tiros curtos, né, numa época onde não tinham shorts do YouTube ainda, né, tiro curto estava associado ao Instagram, ao Snapchat, a aplicativos que colocam conteúdos mais rápidos ali e tal. E aí eu comecei a questionar esses amigos que falam, mas Instagram não é pra gente, né, minha faixa etária, né. Instagram não é pra gente, Instagram só tem porcaria. Eu falei, peraí, o seu Instagram só tem porcaria. Porque o meu, eu comecei a seguir pessoas que falam sobre neurociência, sobre psicologia, sobre filosofia, e comecei a passar batido nos vídeos de porcaria e assistir o vídeo inteiro, às vezes mais de uma vez. E isso eu acabei descobrindo uma forma de usar o que todo mundo acha que é um predador do nosso sistema, acha não, é um predador do nosso sistema cognitivo, essa falta de profundidade, aquele negócio curto, eu falo que se você depois não tiver disciplina de... Você vê um corte de podcast, tem um minutinho ali, é só aquele minutinho. Se você assistir aquele minutinho e não se interessar nunca, não toda vez, mas nunca você se interessar por ir depois no episódio na íntegra e destrinchar aquele conteúdo todo, aí sim, eu concordo que é um predador do nosso sistema cognitivo, da nossa capacidade de focar, criar, colaborar, né? Que começa tudo no focar, né? Se você não focar, você não vai conseguir desenvolver e não vai conseguir interagir com os outros. Então, a mente colaborativa, ela passa por ser criativa e focada, né? Acho que até indo na direção de responder a tua pergunta, né? Como ganhar foco e tal. Busca profundidade. Depois que você pegou a fagulha te interessou, busca profundidade, vai assistir o episódio na íntegra, não fica só no corte. Agora, quando o corte é bom e aquele minutinho tem uma quantidade de significado muito forte, assiste segunda vez, terceira vez, quarta vez. E eu fui educando o algoritmo por fazer isso, por deixar ele rodar, porque aí o algoritmo entende, fala, cara, esse cara gosta disso aqui mesmo, né? Mas não é por acaso, né? Quem trabalha com idiomas sabe que a gente precisa ouvir uma palavra pelo menos 6, 7 vezes para, dentro de contexto,
para que aquela palavra comece a ser incorporada no vocabulário, para que ela mude de região do cérebro, para que ela saia da memória equivalente à memória RAM, uma memória de curto prazo, para ir para uma região de memória de longo prazo, você precisa ouvir mais de 20 vezes. Então, assim, quando você pega um conceito, aquele corte está muito preciso, e você pega um conceito muito interessante, vê de novo, até você conseguir incorporar aquilo no seu repertório, para conseguir repetir aquilo, seja numa sala de aula, como é o meu caso, seja em alguma argumentação que você vai incorporar aquele ponto e tal, né? Mas assim, vê mais de uma vez. E aí, quando você deixa rodar ali mais de uma vez, o algoritmo aprende. Ele entende, pô, o cara gosta disso aqui mesmo, e vai te mandar mais daquilo. Então, assim, dá para a gente usar a tecnologia contemporânea de um jeito inteligente, desde que a gente entenda quem é que está no comando. Desde que a gente não deixe o rabo abanar o cachorro, entendeu? Se a gente conseguir usar o smartphone ao invés de ser usado pelo smartphone, acho que a gente vai dar um salto evolutivo, porque a gente vai começar a entender a relação da alma com a mente. Porque a gente vai começar a perceber essa analogia dessas duas coisas. Fala, pô, é o smartphone que me usa, que né, quando eu comecei a usar o Instagram, eu caí nessa armadilha que tinham me alertado. Falava, vou usar aqui uns 10 minutinhos antes de deitar. Cara, passa meia hora, você nem percebe, perdeu o sono, pô, é o smartphone que está te usando, né? Quando você está ali como audiência para uma rede social, alguém está ganhando dinheiro, né? Os donos das redes sociais que estão capitalizando em cima da audiência com as marcas que ali anunciam e tal, com os links patrocinados, né? Quando não tem um produto visível em cima da mesa, o produto é você, né? Então, beleza, ali eu fui usado pelo smartphone, eu queria me distrair 10 minutos e perdi meia hora de sono. Agora, se você trata isso como exceção e na maioria das vezes você assume o comando e você consegue falar, não, pô, eu quero achar algum assunto aqui, estou procurando algum palestrante novo sobre, sei lá, filosofia ou psicologia ou qualquer assunto que você já está meio cansado dos caras que você está ouvindo toda hora e tal, pô, é uma ótima, né, uma frente de pesquisa enorme ali, muito rápido, você vai passando, opa, gostei desse, deixa eu ver um pouco mais, deixa eu entrar no perfil dele, aí eu assisto 3, 4 vídeos, falo, pô, vale seguir, eu vou seguir, e aí eu sigo até ver se é isso mesmo, porque aí eu já paro de seguir e não deixo não sigo um monte de gente, eu vou testando para ver, então assim, se você assume o comando do smartphone, você começa a raciocinar, pô, e com relação à minha mente? Sou eu que estou no comando? É a alma que está no comando da mente? Eu ponho a mente para processar os pensamentos que eu quero que processe? Ou ao contrário, fica aquele diálogo interno involuntário te cobrando coisas, ou falando, será que vai dar? Será que não vai dar? Será que eu consigo? Será que eu não consigo? Será que eu posso? Será que eu não posso? Entendeu? Sua mente fica te sabotando. Então aí é o rabo abanando o cachorro, né? Então eu acho que vale, sabe, olhar para as redes sociais com esse olhar de boa vontade, né, Léo, de pesquisa mesmo. De você, quando você sabe o que você quer, é bem mais fácil. Agora, quando você está indeciso, que foi a sua pergunta, quando você está indeciso, para você cair na armadilha de você ficar navegando e perder o foco, é muito mais fácil, porque a quantidade de informações que estão ali acabam usar a palavra do Marcelo, acaba te sequestrando. E é onde você pode se perder e não ser útil para você. Agora, o foco, quando você tem um foco, fica tudo mais fácil de você seguir aquele caminho. De você seguir um caminho que de fato vai fazer a diferença para você. É fácil? Não é. Não é, e tem que, principalmente na idade de vocês, é mais difícil ainda, até pela maturidade, até porque às vezes é gostoso ver uma bobeirinha, entendeu? Então, para desviar é muito fácil. Então, o foco, eu diria que é o fator primordial para que você domine tudo que está nas redes sociais. Concordo com o Marcelo, também estou heavy user do YouTube. Também já eduquei assim, meu algoritmo e só aparece coisas de psicologia, psiquiatria, não, psicologia. Mas é importante porque você também tem que julgar se tudo que está ali faz sentido. Porque a gente também está falando muito de fake news, de pessoas sensacionalistas que estão ali para aparecer. Então a gente também tem que tomar esse cuidado. Por isso que eu concordo com o Marcelo quando ele fala, vê uma vez,
vê outra vez, não vê só uma pessoa, vê uma outra que está falando do mesmo assunto, puxa, tá certo, é isso mesmo, ou não, nossa, acho que é isso que você tem que ter em mente. E mesmo assim, em relação à pessoa, eu acho que tem dois olhares aí importantes, assim, é uma matriz de filtro, assim. Tem né, a trama assim, do filtro. Acho que tem um lado, que é isso que a Léo falou, de você comparar aquela fala com a fala de vários outros pares. E tem uma outra coisa que fecha, que você precisa hackear a pessoa que você resolveu seguir. Cara, quando alguém me indica, principalmente se é alguém que eu estou mentorando, que eu estou mais envolvido mentalmente, psicologicamente, emocionalmente com aquela pessoa, e estou ali preocupado com meus filhos, estou preocupado com o conteúdo que aquela pessoa está consumindo, e o cara me fala, pô, eu gosto dos pensamentos do fulano. Eu falo, tá, me passa o link. E aí eu vou, e eu assisto 1, assisto 2, assisto 3, assisto 4, e começo a hackear o cara, e rapidinho eu saco se o cara é um encantador de serpente. Que tá de serpente, de burro, de jumento, né? Tá cheio de encantador nas redes sociais. E, tem caras que têm o dom da oratória, que tem uma retórica muito bem construída, e o cara fala, e a coisa vira uma música, assim, que eu já me peguei ouvindo coisas ali de falar, nossa, será que esse cara tem razão? Porque se ele tiver razão, tá na contramão total do que eu pensei. Que eu já vi, né? Aí eu falo, não, peraí. E aí eu vou hackear e falo, nossa, que desserviço que esse cidadão, para ganhar dinheiro com as redes sociais, que desserviço que ele está prestando para a comunidade, ainda mais para a molecada, principalmente com relação a essa pergunta que você fez, sabia? Sobre foco. O que eu vejo de conselho porcaria, mas um monte de porcaria, porque eu já vi eu já peguei várias pessoas, seja aluno em sala de aula, mentorado, líder de equipe em cursos em company, preocupado com esse assunto, só que não com 20 anos, tá? Mas assim, já peguei, aí que eu te percebo como uma velha alma, mas vejo muitas pessoas que estão em torno dos 35 preocupadas com essa questão do foco. Sabe por quê 35? Parece cabalístico, mas não é uma idade que é em torno disso. Pode ser um pouquinho antes, pode ser um pouquinho depois, mas em torno dos 35 anos, e aí tem muitos neurocientistas de ponta, caras muito sérios, que eu já li livros bem embasados desses caras e tal, que falam a mesma coisa, que a gente chega mais ou menos a 95% de automatização do que a gente pensa aos 35 anos. E aquele mito de que a gente usa 5% do cérebro, muitas vezes vem daí, porque é o que sobrou para você pensar diferente. 95% das coisas que você faz, que provavelmente você falou antes que ia fazer, mas que antes de falar e fazer, você pensou, você pensa igual aos 35 anos. 95% das decisões que você toma. Tem estudos profundos sobre isso, né? Então, sei lá, você é um líder de equipe e você está ali trabalhando na sua mesa, na sua sala, tal, vem alguém te trazer um problema e você tem uma postura não verbal, uma linguagem não verbal, uma postura corporal, tal, não sei o que mostra para aquela pessoa que ela está te incomodando de ter trazido um problema. Sabe aquela postura do tipo, nem não me conte seus problemas, não me conte meus problemas? E você tem essa postura, cara, você vai fazer mais disso, e mais disso, e mais disso, vai passar a vida fazendo isso se você não colocar a consciência no comando da mente, do ego, né, ou a alma no comando da mente. Consciência, eu estou falando no sentido de, até na frente de uma psicóloga, bom, é fundamental o que eu quero dizer. Consciência, que tem vários usos para essa palavra, estou falando enquanto eu da alma. Então, assim, se você não pegar a consciência, que é o eu da alma, e colocar no comando do ego, que é o eu da mente, que é o núcleo da personalidade da pessoa ali e tal, e assumir o comando e falar, cara, não estou satisfeito com esse ego, não estou satisfeito com esse jeito de ser, não quero mais que as pessoas que venham na minha mesa tenham a sensação de que estão me incomodando em trazer um problema, porque, afinal de contas, o papel do líder é resolver os problemas estruturais, definir onde estamos e para onde vamos, para a equipe poder trabalhar, né? Então, quando você se conscientiza disso, aí você começa a mudar.
Aí você vai tentar fazer aqueles 5% virarem 10, 20, 40. Você vai começar a querer usar o seu cérebro de uma forma diferente. É legal que o cérebro tome decisões de uma forma automatizada. Economiza energia, agiliza o tempo de resposta. Em situações de emergência é ótimo. Mas não é toda hora que você precisa reagir. Você pode pensar e agir com criatividade, com colaboração. Então, quero assumir o comando. E aí é que eu acho que vem a dica de ouro, assim, cara, que lá atrás alguém me deu e que hoje em dia eu tento passar para as pessoas estampada no peito. Cara, é na respiração que você vai encontrar esse foco. Não é nesse monte de blá, 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 de milagre disso, milagre daquilo, entendeu? Cara, é na respiração, é só isso. Se você incorporar que você tem que fazer uma prática de respiração meditativa diariamente, com o passar do tempo você vai começar a olhar para a sua mente, a sua alma vai perceber a sua mente que nem a sua mente tem que perceber seu smartphone. Cara, é uma ferramenta. Eu vou usar do jeito que me convém e não vou deixar o negócio ficar rodando de forma involuntária. E a respiração, ela tem todo um embasamento biológico para isso. Ela muda o nosso sistema autônomo, né, de parasimpático, de simpático, né, para parasimpático, né? É isso mesmo. Inclusive, é uma das coisas que eu costumo usar muito no consultório é exatamente a respiração diafragmática, que é a respiração aqui, ó, onde você controla todo o teu físico. Então, as pessoas, a princípio, tem algumas pessoas que não entendem muito e falam assim, mas como, a respiração vai fazer todo esse milagre? Sim, vai fazer toda essa mudança. Aí eu tiro a palavra milagre para mudança, porque é biológico, é fisiológico. É fisiológico. É isso mesmo. Então, quando a gente fala do foco, que foi a sua pergunta, da respiração que o Marcelo trouxe, que é o que vai organizar o seu físico, aí você começa a ter um pouco mais de domínio sobre você, que é o que a gente está falando de domínio, quem vai dominar a mente, se é o smartphone e tudo mais. Mas a gente só vai conseguir fazer isso se a gente persistir diariamente. Tá? Não adianta a gente começar a fazer, vou fazer uma vez por semana, né? Depois, final de semana vou fazer. Não. Diariamente. Porque também o teu físico, ele vai aprender que você consegue fazer isso do seu domínio. Não sei se ficou claro para você. Eu demorei uns 10 anos para chegar nessa conclusão que ela está falando. A gente se conheceu na época que eu fui para o Itaú, que foi final de 2005, né? E em 2006, eu fui fazer um curso lá, um curso interessante pra caramba, 2 dias, uma imersão total, e que na base do curso estava a questão da meditação. Para o banco ser mais longevo, tem que ser mais lucrativo, para ser mais lucrativo tem que ser mais produtivo, para ser mais produtivo tem que ser mais criativo. E você tem paradigma naquela época, né? Um setor financeiro trazer para dentro, para os líderes, que só foram para os líderes, uma metodologia como essa. Né? Consultores da McKinsey, uma consultoria multinacional e tal, não sei o quê. Então, assim, eu estava dentro de um hotel aprendendo com consultores da McKinsey, patrocinados pelo Banco Itaú, maior marca da América Latina, era um lugar de credibilidade. Né? Eu já tinha tido contato com a meditação, sei lá, muitos anos antes, isso aí eu estou contando de 2006, em, sei lá, 94, 95, quando eu morei em Fortaleza, e aí, enfim, de um jeito meio místico, assim, e aí eu meditava só de vez em quando, tipo aspirina, assim, sabe? Tô com dor de cabeça, deixa eu dar uma meditada para ver se fica legal e tal, mas aí, 95, 96, 10 anos depois, em 2006, eu tive o contato com a meditação de uma forma com um embasamento científico, com um monte de argumentos vindo da neurociência, de o quanto a meditação é importante para você olhar para o seu cérebro, né? A mente é o cérebro em ação. Você olhar para o seu cérebro como um processador, não um processador digital, né? Que nem o smartphone, mas um processador analógico, né? Que a gente pode explorar muito, né? Muito mais do que a gente estava acostumado, eu pelo menos estava acostumado a explorar até aquele momento. Só que eles me deram um conselho e eu segui esse conselho 90%. E aí aqui, né, a diferença do DNA do homem para o chimpanzé é 98%, né? Para o macaco bonobo é 99%. Então não adianta você pegar um conselho
e não seguir 100%. E eu segui uns 90%, 80%. Por que 80%, 90%? Porque eu incorporei e eu pregava, né, Léo? Eu vendia essa ideia para Léo, para as pessoas da minha equipe. Na época, não, porque tem que meditar diariamente e tal. Só que eu meditava diariamente, que nem a maioria das pessoas que fala que faz esporte diariamente faz. 5, 6 vezes por semana. Não era aquele diariamente, né? Então pensa assim, toma banho só 5 ou 6 vezes por semana, que de repente não vai ficar legal a tua higiene, entendeu? Tem que tomar banho todo dia. E a higiene mental é a mesma coisa, cara. Tem que ser todo dia, todo dia, todo dia. Meu, eu demorei de 2006 a 2016 para mudar isso na minha vida. Então, assim, hoje eu me sinto na obrigação de andar com isso estampado no peito, porque, as pessoas perdem um tempo e eu acho que existe um interesse velado de manter a gente assim, entendeu? Deixa eu manter o povão sem dominar muito a cabeça, sem pensar muito, sem questionar muito, sem inventar muita moda, né? Cara, bate o prego aí que você foi contratado para bater e não enche muito, não pergunta muito, não dá muita ideia, entendeu? Então, assim, é muito mais fácil você controlar um grupo de pessoas que não analisa criticamente, que não questiona, que não... E a meditação... Trabalho nenhum, né? Você manda, a pessoa obedece, né? Então, só que isso talvez fazia sentido antes da inteligência artificial, robótica e todo esse movimento que vem fazendo. Hoje em dia, quem tiver com essa mentalidade está morto, vai estar se cercando de um monte de pessoas que não vão ajudar a enxergar as oportunidades, a pensar diferente, a criar oportunidades dentro desse novo mundo, como eu falei, usando a tecnologia, usando as redes sociais, é que nem o negócio de usar o YouTube, né? Sim. Pô, dá para usar o YouTube como uma ferramenta de aprendizado poderosa, né? Não é pouco assim o que o YouTube serve para isso e tal. E a gente tem que usar as ferramentas, mas para isso a gente precisa estar com o senso crítico, com a cabeça funcionando de um jeito diferente, com uma amplitude diferente, com um ritmo diferente. E, assim, eu dou crédito total para a meditação, mas diária. Meditar é uma coisa, meditar diariamente é outra. E a meditação também, assim, fazer qualquer tipo de meditação é uma coisa, a meditação baseada na respiração é outra totalmente diferente. Então, o que eu chamo de respiração meditativa diária, RMD, respiração meditativa diária, é você praticar uma técnica de meditação baseada em respiração, que é muito simples, já ensinei em aula, né? Todo dia. Por quê? Porque você vai rever coisas que aconteceram nas últimas 24 horas. Porque você está ali, focado só na respiração, né? Inspirando, expirando, inspirando, expirando, atento com a tua respiração, mas aí vem um pensamento. Putz, eu deixei de explorar melhor aquela conversa com tal pessoa. Putz, eu deixei de dar uma atenção para minha mãe, para minha filha. Você pega as coisas. Se você deixar juntar, se não for diário, vira uma massa que, tipo, você lembra o que você comeu anteontem? Lembra que comeu domingo? Lembra que comeu sábado? Não, cara, não dá, entendeu? Né? Vai acumulando e você acaba totalmente... perde o controle de tudo que você já viveu. Até porque, assim, são tantas as coisas que a gente tem que fazer ao longo do dia. É a mesma coisa, todo mundo fala assim, nossa, será que o tempo está passando mais rápido? Sabe, o ano começa, já termina, a semana começa, eu não vi a semana passar, e o dia foi. Exatamente isso. Acho que nessa parada obrigatória é o momento daquela higiene, né? E é o momento de você se conectar com você mesmo. E esse é o momento mais importante, de conexão com você mesmo. Isso é uma das principais, assim, com os meus amigos, às vezes eles param e pensam assim, nossa, parece que a gente cresceu e a vida tá passando mais rápido. Antigamente, quando a gente era criança, um mês demorava muito para passar. Hoje em dia a gente já tá no final do ano e nem percebeu. É por conta disso? Eu acredito muito que a quantidade de coisas, de estímulos, né? De estímulos que a gente recebe ao longo do dia, do minuto, é tão grande que a gente acaba se perdendo. E o pior, o que eu vejo de pior nisso, é que as pessoas às vezes não se aprofundam em nada. Vê uma coisa aqui, sabe, um ping-pong, que você não consegue se aprofundar em nada,
e você fica olhando um pouquinho daqui, que é o tiro curto que o Marcelo falou. De repente você começa aqui só no dedinho, né? No Instagram, só no dedinho. E aquilo, o que você viu daquilo? Se você parar para pensar, o que de útil você tirou daquilo? Só que você não percebeu que você ficou 1h30, que você ficou 40 minutos, só aqui, né? Então, com certeza, a quantidade de estímulos que nós recebemos hoje, a cobrança, a autocobrança que a gente tem de estar bem inteirado, de saber tudo, aí a gente acaba não sabendo nada. Ó, você está com 20, né? Quando eu terminei o colegial com 17 anos. Não me lembro bem sobre as tecnologias que vieram surgindo depois dali, mas eu lembro que pé que o mundo estava até esse ponto da vida, enquanto eu ainda estava no colegial. Pô, eu lembro quando um amigo meu ganhou um videocassete, assim, todo mundo da sala ia para casa dele para assistir um filme num videocassete que geralmente alguém tinha trazido de algum lugar, ainda não tinha locadora, não sei se isso ainda era no ginásio, ou, os meus 17 anos foi em 1987. Então, assim, em algum momento para trás de 87, a gente descobriu ali o videocassete, né? E, pô, mudou a vida, porque até então você queria assistir um filme, você ia no cinema, aí, pô, era menor de idade, não podia ir sozinho, tinha toda uma questão e tal, né? Então, o videocassete foi uma coisa, e a gente foi digerindo isso ao longo de anos, né? Veio o videocassete, aí depois veio o LD, né? Que era um disco, era uma bolachona que não colou, né? Não pegou, mas isso já era quase 10 anos depois, tal, né? A tecnologia estava indo. De repente, a tecnologia entrou num ritmo de evolução muito grande. E aí hoje, se você for pensar nesse exemplo que estou falando do entretenimento, você tem um monte de séries no Netflix, na Amazon, no Star Plus e por aí vai, que você tem que saber escolher. E está muito fácil de escolher porcaria, né? Outro dia estava a Netflix ligada ali na sala de casa, né? Estava rodando looping, alguém terminou de ver e o negócio ficou ali rodando em looping e tal. E aí tem umas palavrinhas, né? Que aparece, tem um título, né, uma imagem rodando, então umas palavrinhas, e aí estava lá, assustador, perturbador, irritante, né, e era assim, rodava um, rodava outro, e só vinha essas palavras. Falei, se você não tiver muita maturidade para escolher, e aí bate naquele papo do córtex pré-frontal, fica pronto aos 24 e tal, você começa a consumir porcaria, e não vê o tempo passar, o tempo vai embora, e aí depois você fala, pô, mas o tempo está passando tão rápido. Pior é se passou rápido e você ficou consumindo porcaria. Por isso que eu falei o lance de usar bem o YouTube, que, pô, eu crio playlists no YouTube. Então, eu sigo várias pessoas, eu vou escolhendo ali quem eu sigo, de tempos em tempos eu vou fazendo uma faxina, eu vou parando de seguir, seguindo outros, vou mudando ali o meu campo de pesquisa, e de interesse, né? Não precisa ser necessariamente de pesquisa e tal. E aí quando eu assisto um vídeo bom, mais do que gostar e compartilhar, eu salvo ele numa playlist específica, neurociência, filosofia, psicologia, ou se o cara é muito bom, numa playlist com o nome do cara, ou nos dois, às vezes na playlist do nome do cara e na playlist ali do assunto. Eu faço clipe, que é um recurso que pouca gente explora. Você fazer clipe, você usa isso? Não. No próprio YouTube você faz um clipezinho de até 1 minuto lá. Então você pega aquele trecho, né? Você faz aquele corte e aí você manda para alguém. Então eu tenho um grupo com os meus filhos que eu sempre mando um clipezinho e falo, olha que colocação legal. Depois, se te interessar, assiste o podcast inteiro, a palestra inteira e tal, né? Então, assim, você pode usar o seu tempo de um jeito que você depois vai transformar isso, não vira despesa de tempo, vira investimento de tempo, porque vai servir de argumento numa conversa, vai servir de matéria-prima numa aula, de coisas que têm a ver com a minha vida hoje em dia, né? De insight para consultoria de algum projeto, né? Então, depende do jeito como as pessoas estão usando o tempo. E a maioria das pessoas está usando para entretenimento, e um entretenimento tóxico, que é o lance que eu falei de estar rodando ali as séries ou os filmes com aqueles destaques embaixo, perturbador,
enlouquecedor, sei lá, mas você sabe o que eu tô falando, né? Eu acho que... Desculpa. Eu gosto muito de filmes, então eu acho que filmes é uma obra que você consegue tirar muito repertório. Hoje em dia, desde quando o TikTok começou a bombar, que aí todas as redes sociais começou a fazer vídeo curto para pegar mais rápido a sua atenção, as pessoas vêm diminuindo, né, a frequência que elas assistem filme. Como você falou da Netflix, as pessoas mais, às vezes, ligam a Netflix e fica só navegando, vendo o título dos filmes e não assiste nada. O que eu faço é escolher antes, né? É uma dica boa, você já sabe o que você quer assistir. E fazendo uma pergunta pra gente não fugir um pouco, assim, como vocês estão falando de transição, de uma época mais analógica para hoje mais tecnológica, mais conectada, eu queria saber como foi o desafio tanto para você, no Itaú, quanto para você, quando vocês entraram na década de 80 e 90, as maiores empresas do Brasil, elas tinham um foco mais no resultado mesmo. Mais assim no produto final, em escalonar a empresa, ganhar dinheiro. E como foi o desafio para vocês, como uma aula que ele disse, que o que a empresa tem de maior valor lá dentro são as pessoas. E como vocês fizeram para que as soft skills dentro das empresas, nessa transição de 90 para os anos 2000, como foi o desafio para vocês fazer as empresas entenderem que precisam desenvolver o colaborador lá dentro para que eles possam desempenhar melhor e no final, tipo, eles vão ter o mesmo resultado do produto final, mas que vão capacitar mais e dar mais qualidade de vida àquela pessoa. Pergunta boa essa, hein? Ótimo. Bom, Vitório, as empresas, eu acredito que, inclusive, o Itaú, ele não mudou na questão do resultado. Acho que, sim, performance em primeiro lugar, ponto. O que muda são os núcleos que são criados dentro de cada empresa. No nosso caso, acho que a gente teve bastante, talvez, eu vou usar a palavra sorte, mas não é bem sorte. Acho que a nossa conexão, eu, Marcelo e alguns pares, algumas pessoas que estavam trabalhando ali conosco, a gente acabou criando um núcleo muito coeso e a gente mudou a nossa história dentro da história do Itaú. E como que a gente fez isso? Na verdade, a gente encontrou bastante resistência dos nossos líderes, porque eram as pessoas que estavam pensando diferente, aquelas pessoas que estão chegando ali com uma metodologia diferente, mas a gente não desanimou. Eu acho que para você e para os outros meninos que estão aqui, é não desanimar. Se vocês encontrarem um obstáculo, se juntem com quem está pensando da mesma forma que você, crie envergadura nesse sentido e segue em frente. Então, naquele tempo, quando a gente começou a trabalhar juntos, a gente começou a criar algumas mecânicas que, para os olhos dos outros, pareciam umas coisas meio bobinhas, sabe? Mecânicas motivacionais. Mas a gente olhava cada indivíduo como único, o que é muito difícil acontecer. Então tinha lá, eu não vou ficar citando o nome de pessoas aqui, porque acho que não é o objetivo, mas assim, qual que é o soft skill daquele colaborador? Totalmente diferente do colaborador B, totalmente diferente. A gente colocava juntos, porque se completavam. Eu mesmo e o Marcelo, a gente era muito diferente. Porque eu sou mais fazer, entendeu? Lançava uma ideia, eu já estava pensando lá na frente. O que a gente vai fazer com isso? Então, acho que isso que as empresas às vezes perdem muito. Porque eles querem todo mundo igual. Né? Então, aquela equipe tem aquela identidade, aqueles colaboradores têm aquela característica, então eles servem para isso. Quando, na verdade, é o contrário. Tem que um complementar o outro. Então, acho que a gente ganhou o jogo dentro ali do nosso núcleo, porque essa conexão, bastava um olhar para o outro fazer. Porque a gente... Acho que isso fica evidente numa situação, naquela mecânica do tapete, lembra? Lembro.
Mecânica do tapete. Funciona a mecânica do tapete. Na verdade, era uma dinâmica que nós estávamos... Dinâmica do tapete. Dinâmica do tapete. Nós estávamos participando de um evento, tinha lá uma consultoria, fazendo integração dos líderes e tudo mais. A gente estava testando a consultoria para saber se a gente ia contratar eles. Eles vieram dar um show ali, né? E aí colocou todo mundo em cima de um tapete, como essa folha aqui. Então tinham várias pessoas, acho que umas 10 ou 12 pessoas em cima de um tapete. E a gente teria que virar o tapete. Tinha bem mais gente, acho que só da nossa equipe... Tinha mais? Eu não me lembro. Porque eram equipes... Eram vários, equipes, né? Vários gestores com suas equipes ali e tal. E acho que, tava eu, tava você, o Fábio, o Pan, tava... Só da nossa equipe ali devia ter uma meia dúzia de gestores e mais pessoas da equipe. Era bastante gente, dava para fazer bastante confusão. A ideia dos caras parecia boa. Não tinha muito espaço, para você ter uma noção, não tinha muito espaço vago no tapete. E a gente, todo mundo ali em cima do tapete, como é que a gente vai virar esse tapete com todo mundo em cima do tapete? Com vários líderes pensando diferente, alguns que nunca tinham se visto, não tinham contato, outros que já tinham atritos entre si, porque vinham áreas diferentes. E lá estávamos nós pensando. Quando, de repente, um dos meu par, o Fábio, estava numa ponta, a gente estava na outra, ele só olhou e falou assim, bombom, né? Ele virou para mim e falou, Pirô, sonho de valsa. Sonho de valsa. Puta, na hora o Marcelo pegou, vamos virar o tapete, a gente vai virando o tapete, e conforme vai virando, as outras pessoas vão subindo, e aí a gente conseguiu essa dinâmica que a consultoria desacreditou que a gente ia fazer isso. É que a embalagem do sonho de valsa agora mudou, né? Ela abre que nem um saquinho. Mas antes era um negócio enrolado, lembra? Torcido, né? E ainda vende a torcida? E foi, então, essa conexão, essa capacidade que a gente tinha também de respeito à ideia do outro, fez toda a diferença nesse momento, assim, da minha carreira, principalmente, porque, assim, eu e o Marcelo, a gente não se conhecia. O Marcelo veio... Estava chegando, né? Estava chegando, eu já estava no banco já há mais tempo. Essa pessoa que ele citou, que a Léo citou, que é o Fábio, ele já tinha trabalhado comigo na Globo, e quando eu mudei para São Paulo, quando eu voltei para São Paulo, eu consegui convencer ele a vir para São Paulo e ele foi para... Então a gente já estava mais com essa comunicação telepática mais afinada. Mas então ele sabia que ele ainda não estava afinado com a Léo, com os outros pares dele, menos ainda com a equipe. Eu citei o Pan, mas tinha outras pessoas da equipe ali e tal. Mas ele sabia que se ele jogasse para mim, eu ia refletir nas pessoas que eu já tinha chegado um pouco antes que ele e tal. E aí, quando eu entendi a ideia dele e traduzi para alguma forma de gerar ação, todo mundo se mobilizou. E sabe o que é o mais legal? Eu queria complementar essa colocação que você fez. É que quando terminou, tinha um cara que era meu par, portanto, líder de uma outra equipe, que resolveu... Porque o consultor que tinha apresentado a dinâmica para a gente, meio que teve a ideia dele invalidada, assim. A gente falou, não, essa dinâmica não vai ser útil pra gente, porque, eu quebrei a tua dinâmica, a gente provou que ele veio com uma sensação, tá vendo, se vocês tentarem virar um tapete estando em cima do tapete, isso é impossível, não sei o quê, porque o problema das empresas é a comunicação, não tem como se comunicar com um monte de gente espalhada. A gente falou, cara, tem, telepaticamente, e com afinidade ali, todo mundo se olha e entende, faz. E aí, tipo, para mim, assim, a opinião de um par meu, de mais alguém, ia contar, mas para mim a decisão já está tomada. Eu não quero essa consultoria para mim, eu não quero esse tipo de dinâmica. Não é nem questionar a consultoria em si, mas esse tipo de dinâmica, caso a gente aprove a consultoria, esse tipo de dinâmica não vai fazer, porque não vai ensinar nada. Quer dizer, o que vocês tentaram provar que era impossível, a gente já mostrou que é possível. Aí, um dos caras que era meu par, pegou e falou, não, mas eu não concordo, eu concordo com você aqui, amigão da consultoria, eu não concordo com a posição do Marcelo, porque o Marcelo está sendo... a equipe do Marcelo só fez porque foi autoritária, porque impôs. Aí, cara, isso abriu um universo de discussão muito mais interessante, cara. Ainda bem que ele abriu a boca para falar essa bobagem, porque eu virei e falei, cara, você sabe qual é a diferença de autoridade, poder e influência?
eu agi aqui com influência. Você tinha o poder, ninguém tinha autoridade ali, né? Mas ele tinha a autoridade que eu falo, só o consultor, o cara que estava conduzindo, que podia chegar e parar e mudar a regra do jogo. Mas quem estava em cima do tapete, ninguém tinha autoridade. Eu agi com influência com a minha equipe. E ele podia ter agido com a terceira força da mecânica de gerar movimento, que é o poder. Cara, você tinha o poder de parar no meio do tapete, botar os 2 pezão assim e falar: daqui não sai, daqui ninguém me tira. Pronto. A gente não ia conseguir virar o tapete, entendeu? E ele acabou sendo levado ali pela situação, porque a gente gerou a solução, a gente provou que era possível, se movimentou rápido. Ele nem entendeu o que aconteceu. Quando ele foi ver o tapete, já tinha... Foi rápido, o tapete já estava virado. Então, assim, isso me faz ver um aspecto do começo da tua pergunta, que é como que as empresas, que as empresas precisam para entregar o resultado a partir das pessoas e não apesar das pessoas. Cara, o que eu acho que falta dentro das empresas, e é aí que está a minha cruzada hoje em dia, de querer focar em criar núcleos de desenvolvimento humanos, falta nas empresas que cheguem pessoas para o mundo corporativo já com a mentalidade colaborativa desenvolvida, já com uma série de preconceitos quebrados. Tem um negócio, assim, um aspecto do ser humano que chama compromisso pré-cognitivo. Sabe o que é, né? Que é quando você, assim, antes de tentar, você já... a sua mente já está convicta de que não adianta nem tentar. É como você disse, o cérebro está no piloto automático. Ele já tem a opinião formada de que ele não vai fazer aquilo. E para economizar energia e desgastes emocionais, né, mágoas, que são perdas emocionais, ele cria essas barreiras perceptivas, esse pré-cog, esse compromisso pré-cognitivo, que vai virando uma cerquinha, uma prisão. Então tem muita gente que chega no mundo corporativo, chega numa empresa grande como a Globo, como a Itaú, dessas experiências que eu tive, chega com a convicção de que não dá. E quando eu cheguei no Itaú, aliás, cheguei no Itaú depois de 5 anos de Globo. Eu trabalhei 5, 6 anos no Itaú e 5, 6 anos na Globo, que foi a minha passagem pelo mundo corporativo. Meus 35 anos de carreira, eu vivi 10 anos dentro desse mundão corporativo. Antes e depois, eu empreendi em ambientes onde você tem mais flexibilidade. Então, quando eu cheguei nesse mundo corporativo, nesses 10 anos da minha vida aí, que foi mais ou menos dos 30 aos 40, eu já tinha vivido desde os 18 anos de idade, mais de 10 anos, empreendendo e focando no desenvolvimento de pessoas. Eu já tinha a convicção que dá para fazer a partir das pessoas e não apesar das pessoas. Eu não usava as pessoas como força de trabalho. Eu trazia as pessoas para falar: olha, eu tenho uma tarefa para desenvolver, mas dá para a gente se desenvolver como ser humano junto ao longo do processo. Está a fim de trabalhar comigo? O processo de entrevista era um lance de eu quero conquistar a pessoa também, não estou te dando um emprego e vou te dar um dinheiro. Então, assim, eu já tinha empreendido com um conceito de transformar o negócio em escola. E quando eu entrei no Itaú e eu ouvi de algumas pessoas, pares da Léo, né? Do tipo, essa área aqui é uma área que dá problema, que só resolve problema, e agora como se não bastasse, que depois o que depois virou 30 horas, né? Quando fundiu com o Unibanco, né? Itaú 30 horas. E aí, e agora estão querendo que a gente venda. Então, assim, já não chega a gente ter que resolver um monte de problema, atender os clientes, tem um monte de problema para resolver e tal, e aí tem Procon, Bacen, um monte de problema envolvido e tal, a gente ainda tem que vender agora. Falei, mas isso é uma oportunidade de deixar de ser centro de custo e virar centro de resultado. Eu já tinha feito isso na Globo, sabia que, na Globo.com, sabia que, a área vai ganhar muito mais recurso, respeito da organização toda, se gerar resultado, se gerar receita, se fizer venda. Isso é uma oportunidade, isso não é um problema. Falei, mas para isso tinha que mudar um monte de coisa, aqui não dá para mudar nada, e não sei o quê. O cara tinha tantos compromissos pré-cognitivos ali, que realmente ele não ia mudar nada.
Mas o cara que estava chegando de fora... E o comportamento ia validando. Ia reforçando. Reforçando cada vez mais. Aquela resistência que não vai dar, sabe? É assim, sempre foi assim, não vai dar certo. E a gente não desistiu. E aí eu acho que uma coisa que nesse caso eu trouxe, e assim, eu acho que falta mais pessoas trazerem na empresa, porque não é comum, né, você com 30 anos resolver ir trabalhar de empregado, né? Assim, o normal é você sai da faculdade, vai trabalhar de empregado e tal, e aí depois você junta um dinheiro e 10 anos depois, quando você tem uns 30 anos, você monta um negócio. O oposto é quase impossível, só que o meu pai quebrou quando eu tinha 17, 18 anos, e aí eu peguei umas 2 maquininhas lá que sobrou e comecei a fabricar cinto. Eu tinha uma fábrica, fabricava calça, jaqueta, camisa, caramba, e ele quebrou. E eu consegui, com 2 maquininhas lá, começar a fabricar cinto, que é o que dava para fazer com 2 máquinas. E aí comecei a carreira ao contrário, comecei empreendendo. Só que depois chegou um momento que eu vi que eu tinha que ganhar repertório, que eu tinha que ganhar network, que eu tinha que sair da indústria têxtil onde eu estava e ir para o universo de telecom, até porque tinha surgido a internet no meio desse caminho em 94. Eu comecei a trabalhar em 87, em 94 surgiu a internet, em 97, 98 eu já estava começando a ficar desesperado. Eu falava, eu estou ficando no passado, cara, eu vou ficar obsoleto, o mundo está indo para um universo.com. E aí, chegou a UOL, o IG, e depois a Globo fez o startup da Globo.com. Então, foi nessa janela de oportunidade que eu vim para o mundo da internet e tal. E aí, eu cheguei nesse universo, eu só mudei de ramo por essa ideia de falar, a gente vai sair de uma era industrial, vai entrar na economia do conhecimento, numa era digital e tal, e eu preciso surfar essa onda, que senão eu vou ficar para trás, vou ficar obsoleto e tal, quero entrar. Só que quando eu cheguei, primeiro na Globo, depois no Itaú, eu já tinha uma convicção de que o ambiente de trabalho tinha que ser legal. Que, cara, isso era inegociável. Ou eu conseguia mudar isso, ou eu desistia de trabalhar com internet, com redes sociais, que foi o que me levou para o Itaú, né, querer criar o primeiro perfil da marca nas redes sociais. Então, assim, ou eu desistia dessas etapas na minha vida, quer dizer, ou eu conseguia, ou eu desistia dessas etapas, porque, cara, para mim esse negócio de happy hour, happy hour ou happy final de semana, ou happy férias, é o motivo da indústria farmacêutica estar prosperando tanto, entendeu? Porque, cara, o happy tem que ser da hora que você acorda, da hora que você vai dormir, cara. Senão tá errado, Nem que você esteja fazendo algo que você não goste. Que foi o que aconteceu comigo quando eu cheguei no Itaú. Eu cheguei lá, tá surgindo as redes sociais, né? Cheguei lá em 2006. As redes sociais, Facebook, YouTube, Twitter, surgiram em 2004, 2005, 2006. E aí eu falei, vocês precisam entrar nas redes sociais e tal, e papapá, eu tenho um monte de ideia, um monte de plano. O cara falou, legal, beleza. Faz o seguinte, primeiro põe essa operação aqui em ordem, dobra as vendas dessa operação, que é uma coisa que eu sei que você sabe fazer, porque você já fez isso de onde você está vindo, aí depois a gente conversa. Então, assim, não era o que eu queria fazer, não é que eu ia para lá felizão para fazer. E, eu tinha acabado de me livrar de uma equipe com 400, 500 pessoas, que, são 400, 500 vidas. Todo mundo tem seus problemas, todo mundo tem seus imprevistos, tem gente que fica doente, tem gente que perde parente, tem gente que... Cara, eu estava cansado depois de 5 anos de ser responsável por um monte de vidas, porque quando o cara vem para mim e conta que está tendo um problema com o filho dele, virou problema meu também, entendeu? Até me arrepia mesmo, porque é o jeito como eu vejo a vida. Então, assim, eu falava, eu quero trabalhar com um negócio pequeno, estratégico, mexer com redes sociais vai ser uma coisa assim muito mais pensado que pôr em prática ali e tal, então vai dar para ter um timezinho pequeno. Energia, né? Timezinho pequeno nada, né? A gente tinha ali centenas de pessoas com dezenas de líderes. Seu sonho de ficar num grupo pequeno. Que depois a gente conseguiu, né? Sim. Mas aí eu ouvi um conselho que eu carreguei para a vida, que foi, cara, a única coisa mais importante do que fazer o que você gosta é aprender a gostar do que faz. Né? Porque você vai conseguir, você vai fazer tão bem feito que você vai conquistar o direito de fazer o que você quer, que foi o que a gente fez, né? A gente, era para dobrar, a gente triplicou, era para dobrar em 4 anos, a gente triplicou em 20 meses. Então, sem assim... falar as pessoas, né? Acho que foi isso que é o mais importante. O resultado final não era um resultado onde estava todo mundo doente, todo mundo afastado. Sabe, as pessoas tinham uma energia de querer mais. Sobrando, né? Sobrando. Tinha
Por isso que, assim, era uma mecânica simples que a gente utilizava. Por exemplo, vendeu quantidade de produto, vem bater o sino. As pessoas queriam bater o sino, porque o sino ficava perto da gestão, e eles queriam ser vistos. Sabe aquela história de quem não é visto não é lembrado? Então é isso, queria bater o sino. Levava para almoço com os diretores de outras áreas, Sim. Quem se destacava, quem... Então você via ali aquela energia borbulhando na operação. Porque a gente conseguiu essa conexão, porque a gente conseguiu mostrar que o mais importante não era só o resultado, mas as pessoas que estavam ali e que estavam gerando esse resultado. No começo da tua pergunta, você usou a palavra desenvolvimento, que eu anotei aqui. Eu acho que esse foi o nosso grande acerto, assim. A gente conseguiu criar um núcleo de desenvolvimento humano dentro de uma empresa, dentro de um banco, que é um negócio que leva os números a sério pra caramba, que tem que dar resultado já. Aí não tem muito essa história de se década de 90 ou se 2023. Cara, a matéria-prima é dinheiro. Então, assim, o banco tem que dar resultado, senão ele deixa de existir. Ele tem que ter muita atenção ao resultado, mas a forma como vai gerar esse resultado, aí cada um faz do seu jeito. E a gente conseguiu no nosso espaço, né, o Itaú chegou a ter 100 mil pessoas. Sim. Então, assim, a gente não era 1%, era menos de 1% ali da população do banco. Mas naquele nosso espaço a gente conseguiu, né, devagarzinho, com muito esforço, entregando um resultadozinho primeiro, para depois ganhar um espacinho, né? Eu brincava com as pessoas que eu falava, mostra a mãozinha aqui. Esse mostra a mãozinha aqui é um lance que eu fiz um dia que eu estava indo para lá, a gente ia testar uma dessas dinâmicas, e que não sei quem que trouxe a mecânica lá, você tinha que pôr uma mão. Tinha um lance de mão lá, que passava guache na mão, eu tinha que fazia parte lá da dinâmica, uma coisa lúdica lá e tal. E eu estava de terno saindo para trabalhar e tal, e fui passar o guache ali para testar, para ver se fazia sentido esse negócio e tal, e me sujei todo, fiquei nervoso, e estava nervoso com aquele negócio. Minha filha devia ter se ela é de 99, ela tinha uns 6, 7 anos nessa época, a Júlia, que você conhece, e ela chegou e eu estava ali, eu só estava enxergando, a minha visão periférica tinha acabado, eu só estava enxergando aquelas tintas caindo, eu de terno e camisa e gravata, e eu ouvi a vozinha dela falando, pô, pai, você não quer, você não... Ô, Ju, peraí, tipo, eu nunca fui do tipo de falar, fica quietinha, entendeu? Que eu cheguei a ouvir quando eu era criança, né? Mas assim, putz, peraí, Ju, daqui a pouco, vai tu ocupado e não sei o quê. E aí eu tava aqui, focado, sem visão periférica nenhuma, e aí, de repente, apareceu assim, um desenho de uma mãozinha aqui. Falei, caramba, é isso aqui mesmo, entendeu? A solução... brotou ali na minha frente. Aí eu falei, como é que você fez isso? Óbvio, né? Ela tinha 7 anos, ela passava o dia na escola fazendo esse tipo de coisa. Era o melhor consultor que eu podia ter de como fazer isso. Aí ela ganhou toda a minha atenção. Aí ela virou o foco da minha atenção. Peraí, me mostra como você fez isso. Ela tinha feito de um jeito super simples e tal, e que aí sim daria tempo de fazer na dinâmica. E aí eu entendi. E aí quando ela fez esse negócio da mãozinha, eu percebi um conceito, eu gosto muito de misturar núcleo familiar com núcleo profissional, fazer essa troca de conceitos, de ideias. Eu levei aquela folhinha lá, e eu lembro que eu cheguei para a conversa na próxima reunião com equipe, com gestores de equipe, eu cheguei com a folhinha, eu falei, quando alguém quiser me pedir recurso daqui para frente, traz o seu projeto piloto, entendeu? Porque foi por isso que ela ganhou a atenção. Ela fez alguma coisa. Então, assim, faz um projeto piloto, cara. Faz de noite, faz final de semana, faz sei lá quando. Mas faz um projeto piloto, que aí você ganha um recurso. E foi assim que a gente foi ganhando espaço. Então, eu acho que é essa a dica, entendeu? A gente... o lance é o seguinte, o segredo é que as pessoas... a armadilha é que as pessoas trabalham 100% do tempo. Quando você entender que você vai precisar trabalhar 120% do tempo para gerar um projeto piloto, para depois
que você conquistou algum recurso, né? Conseguiu uma roda, fogo, conseguiu alguma coisa ali que te ajude a fazer com mais facilidade. Você precisa urgentemente dar um jeito de trabalhar 95% do tempo e depois 90%, e depois 80%, e depois cada vez mais você ter tempo para inovar, que é aquele lance que eu falo de que você entra num ritmo de dobra, né? Primeiro ano 5%, segundo ano 10%, depois 20%, 40%, 80%, até que 5 anos depois, essa atividade nova virou 100% do teu tempo. Mas você precisa daquele 5% do tempo, falando tipo o negócio das redes sociais, foi dar certo depois de 20 meses, por quê? Porque eu arrumei 5% do tempo para pesquisar sobre isso. Senão não ia sair nunca. Então, assim, eu durante uns 3 meses só entregava o resultado porcaria, né? E os meus diretos preocupados, falando, puta, mas você chegou aqui e o negócio parece estar piorando ao invés de melhorar. Eu falei, porque eu não tô nem aí, porque assim, a gente tem que fazer um projeto piloto, mostrar um jeito diferente de fazer, o jeito que está sendo feito o jeito que está sendo feito já não está bom, já está ruim, para ficar muito ruim, deixa ficar muito ruim. Mas vamos fazer um projeto piloto, vamos pensar um jeito diferente de fazer, e aí vai perder aí 3 meses mesmo, mas depois a gente recupera com um novo jeito de fazer. Vamos inventar um avião, ao invés de ficar querendo fazer uma caravela turbinada. Não adianta querer atravessar o oceano em 20 dias ao invés de 40. Tem que atravessar em horas, né? Então, vamos fazer um jeito diferente. É como dizem, né? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então você, em vez de tentar vender uma ideia, você vende uma coisa palpável, porque as pessoas só acreditam naquilo que elas veem, não naquilo que elas sentem. E pensa com a cabeça de investidor, faz todo sentido, né? O dinheiro do banco, não é meu. Para eles porem ficha, tem que, né? É qualquer empresa, né? Tem uma armadilha que vocês que estão começando agora tem que tomar bastante cuidado. Eu tive um estagiário, ele era hiper inteligente, muito inteligente, mesmo assim. Quando eu contratei, ele chegou, começou a fazer as coisas, só que ele entrou numa vala comum, sabe? De martelar prego, igual todo mundo. Eu cheguei e falei assim, um dia eu comecei a perceber, falei assim, não, esse menino tem muito potencial, não dá. Aí eu convidei para um café, falei, Renan, quando eu te contratei, você contou toda uma história, porque trabalhava na Mercedes. Você contou toda uma história de tudo que você fazia lá. E eu tô vendo que você tem muito potencial daquilo que você tá fazendo aqui. Aí ele falou assim, eu tô sem tempo. Eu falei, você vai arrumar um tempo. Eu falei assim, olha, eu estou te dando 1 hora por semana para você não fazer nada. Mas eu preciso que você continue entregando tudo que você tem que entregar. Só que você, nessa 1 hora por semana, você vai sair daqui, vai sentar num outro lugar. Não sei como você vai fazer, porque aí você tem que ver a melhor forma para você. Mas você precisa automatizar algumas coisas que a gente está fazendo e você está fazendo a mesma coisa. Eu te contratei para automatizar e não para você ficar fazendo a mesma coisa que a equipe está fazendo. E assim, fez toda a diferença. Toda a diferença. Era 1 hora por semana que ele saía durante 15 dias. Durante 15 dias, não. Em 15 dias, porque 15 dias foram 2 horas, concorda? Ele já me apresentou uma mãozinha ali, sabe? Eu falei assim, muito bem, vamos em frente. Então, acho que é isso que vocês também têm que pensar, de como vocês vão arrumar esse 5% do tempo, 1 hora por semana, sem deixar de entregar, mas que é importante. Sabe aquele ócio produtivo? É isso. Porque senão você cai numa vala comum e quando você nem percebe, você está fazendo a mesma coisa que todo mundo está fazendo, só que você está deixando de lado aquele potencial que você tem. Então, é para refletir mesmo, sabe? Essa mãozinha, acho que é legal vocês ficarem em mente sempre quando que eu vou mostrar aqui a minha mãozinha, meu projeto, aquilo que eu posso fazer diferente, porque vocês vão sair da vala comum. O lance do filme que você falou, eu gosto de filme e tal, não sei o que. O filme, ele traz 3 dimensões diferentes, assim. O que você viu, o que você não viu e o que você sentiu, né? Então, o que você viu vai gerar reflexão. Você está vendo ali, você vai refletir, né? O jeito que esse personagem está trazendo essa pessoa e tal. O que você não viu, que você subentendeu,
vai gerar dedução, né? E o que você sentiu, emoção, né? Então o filme vai trabalhar com reflexão, com dedução, com emoção, mas pensa quanto do tempo do filme é a parte da reflexão. Cara, 80% do tempo. De vez em quando você tem um pouco de emoção, te toca, é alguma coisa que você transporta para a tua realidade sentimental. De vez em quando você tem que preencher uma lacuna, sacar alguma coisa, e aí você vai usar a dedução. Mas você usa pouco emoção, né? O filme tem que ser muito bom para te emocionar. Se você usa pouco a emoção, usa pouco a dedução, mas a reflexão o tempo inteiro. Qualquer situação que está acontecendo, o jeito de falar, o jeito de se comportar de todos os personagens, especialmente dos protagonistas, você está ali refletindo, né? E aí você chega no ambiente de trabalho e às vezes só faz e não reflete. Então, já que você está fazendo, faz mais rápido. É aquela história do... sabe qual é o segundo grande mandamento do almirante? Sabe? O almirante é a maior autoridade num navio, né? Sabe qual é o segundo maior mandamento do almirante? Não. Você quer mudar o mundo? Comece arrumando a sua cama. O primeiro deve ser estamos todos no mesmo barco. Mas o segundo você quer mudar o mundo? Comece arrumando a sua cama. E aí eu peguei essa ideia de tanto que eu ouvi na vida, desde pequeno, dos meus avós, dos meus pais, quer mudar o mundo? Comece arrumando a sua cama, né? E aí eu dei uma melhorada, eu fiz um Kaizen, eu fiz uma melhoria contínua nisso, que é assim, cara, você quer mudar o mundo, né? Você queria viver num mundo menos violento, mais inclusivo, mais colaborativo e tal, você quer mudar alguma coisa no mundo e tal, você vai ter que ser eficiente primeiro. Você vai ter que fazer sobrar um tempo para focar, para sobrar tempo para inovação. Então, assim, começa o dia focando na eficiência. Então, assim, não basta arrumar sua cama. Cara, tenha orgulho de ver o quanto a tua cama ficou esticadinha. E aí você vai lavar sua louça, cara, faz brilhar aquela louça. E aí você cria uma linha de tendência. Sabe o que é linha de tendência? Um ponto solto no espaço, ele precisa de 3 coordenadas, né? Você precisa de 2 coordenadas de latitude, de longitude, de altitude, para você definir um ponto. Você precisa dessas 6 informações, você define um ponto. Se você precisar mais um ponto, pronto, aí você já tem uma rota. Esse 7º ponto cria a linha, entendeu? Então, assim, quando você faz 2 coisas, o seu cérebro entende, a sua mente, que é o cérebro em ação, vai entender uma tendência. Vai falar assim, essa cama aqui ficou esticada. Às vezes meus filhos, quando eram pequenos, vinham e falavam, por que você está esticando tanto essa cama? Né? E, cara, mas é para mim, não é para ninguém. Assim, é para mim. Eu deixava a cama impecável. Se ficou um pouquinho mais para a direita, um pouquinho mais para a esquerda, eu ia lá, arrumava, falava, agora ficou legal. E aí eu ia lavar a louça e eu tinha o mesmo comportamento. Então o meu cérebro entendia essa linha de tendência. Cara, tem que ficar perfeito, tem que ficar perfeito, tem que ficar perfeito. É legal que fique perfeito rápido? Só que na vida a gente aprende que, principalmente quando você é dono de produtora de vídeo, que qualidade, agilidade e preço são importantes. Mas na hora de te cobrarem, na hora de você quebrar a sua cara, o que vai ficar é a qualidade. Porque aquele vídeo que você entregou, se você entregou muito rápido e muito barato, cara, o cara que chega depois, né, sai um gerente, entra outro, sai um diretor, entra outro, entra um sócio novo na sociedade, cara, ele não quer saber quanto pagaram pelo vídeo, ele não quer saber se entregaram em 1 semana ou 2. Agora, a qualidade está lá, o vídeo está gravado. E aí ele vai olhar para você e vai falar, cara, esse tipo de porcaria que você entrega, eu nunca ouvi isso porque eu não entrego, entendeu? Então, assim, tinha diretor comercial na produtora de vídeo que me deixava maluco. Não, mas precisa entregar mais rápido. Não, precisa entregar mais barato. Tá bom, se der para entregar mais rápido e mais barato sem deixar ninguém maluco, a gente vai fazer. Agora, a qualidade eu não abro mão, porque é o que fica. Então, assim, quando você doutrina a tua mente para isso, a cama tem que ficar impecável, a louça tem que ficar bem lavada e tal, não sei o quê, a sua mente já age, já é natural, cara. Você vai pegar uma coisa para fazer quando você chega lá no escritório, você vai escrever um e-mail, você não vai escrever uma porcaria, cheio de erro. E não é só cheio de erro de gramática, sentenças confusas, né? Sim, a concordância, né? A pessoa às vezes lê e não entende nada que você escreveu. E aí é uns 20 ou 30 que leem, né? Você vai lá, chega, aí nessa época aí da vida que a gente está falando, você tinha 3 pares, né? Então eu mandava um e-mail, ia para 4 pessoas e mais
para meia dúzia que cada um de vocês tinha, ia para quase 30 pessoas. Aí você escreve uma bobagem, são 30 pessoas gastando tempo. Em vez de eu gastar 10, 20 minutos para escrever um e-mail, eu podia escrever em 5. E aí, pum, sai. E aí depois fica 30 pessoas gastando meia hora para tentar entender o que aquele cara queria. Agora, se você já arrumou a cama na perfeição, se você já lavou a louça na perfeição, você vai, a sua mente não vai ficar satisfeita de soltar um e-mail porcaria, entendeu? E aí você vai se acostumando com a qualidade e com o treino você vai ficando ágil. E aí você entrega qualidade com produtividade, chega uma hora que você sobra, né? Aí você sobra, aí que você vai inovar. Hoje o assunto saúde mental está muito evidente, né? Eu queria saber como você disse de arrumar mais tempo para a gente poder inovar, poder fazer melhor as coisas. Como a gente pode conciliar a vida profissional, estudos e vida pessoal? Vamos lá. Bom, acho que a primeira... Vamos começar por partes, né? O primeiro ponto de partida é você deixar de lado algumas coisas que parecem muito interessantes. Como, por exemplo, vamos voltar a falar aqui das redes sociais. Hoje é uma cobrança muito grande para que você saiba de tudo. Nossa, mas você não viu aquele meme? Como que você não viu? Você não sabe? Né? E a gente acaba entrando nesse fronte de querer saber tudo, que você acaba adoecendo assim real. Então, como que você vai fazer isso? Como que você vai se diferenciar das outras pessoas? Se autoconhecendo. E tendo em mente o que é importante para você. O que é importante para você? O importante é você parar. Acho que assim, da meditação a gente já falou bastante. E é um fator que eu não vou explicar tudo de novo, mas de fato já vai fazer toda a diferença, porque você vai fazer uma higiene mental ali. Então já é bastante importante. Mas um segundo ponto é você não querer se igualar a essa grande massa que tudo pode. Eu quero ser. Sabe a vida do Instagram, por exemplo? Nossa, eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma amiga que eu estava conversando com ela, e assim, no Instagram é a coisa mais linda do mundo. Ela tem uma vida que eu queria ter aquela vida, por exemplo. Eu estava conversando com ela, ela falou assim: nossa, passei tão mal. Tive um problema do tamanho do mundo, e não sei o que a pessoa falava. Eu falei assim: olha, eu estava aqui para te ouvir, por exemplo. Só que eu jamais imaginei que você estava com um problema diante daquilo tudo que você posta. Que isso gera uma saúde mental. Você quer se igualar àquelas pessoas que parece que está tudo bem sempre. E de repente não está. E com a quantidade de estímulos que a gente recebe, voltando, a gente está repetindo isso, porque é algo que está em pauta o tempo todo. Essa quantidade de estímulo, e a gente querer estar por dentro de tudo. Nossa, você não viu aquele meme? Nossa, mas você viu aquela pessoa? Está feliz, só viaja. Eu mesmo, às vezes, as pessoas falam. Porque hoje eu estou numa condição que eu não trabalho tanto. Eu escolhi trabalhar menos para eu poder viver um pouco mais, ter qualidade de vida com meu marido, com minhas filhas e tudo mais. Então, as pessoas também acham que eu só viajo. Né? E não é assim. Então, essa saúde mental que está tão evidente, essas crises de ansiedade, é porque as pessoas estão implodindo, não estão explodindo. Porque são tantas as exigências e tanta autocobrança que as pessoas implodem. E aí gera crise de ansiedade, transtorno do pânico, esse monte de transtorno de personalidade que quando a gente começa a falar com outras pessoas, fala assim: nossa, por que hoje todo mundo tem TDAH? Por que tem tanto aspecto autista? Por que tem tanto? Porque assim, a gente está vivendo num mundo de tanto estímulo que as pessoas estão implodindo. Elas não estão dando conta. Está tudo muito pesado. Então, além da meditação, que é algo que eu acredito também, que você faz essa higiene, é você ter o autoconhecimento. O que de fato é importante para você. E deixar de lado exatamente as comparações. E entender que tudo que você está vendo fora nas redes sociais, eu diria que mais de 50% com certeza não são coisas verdadeiras. Então, acho que é mais ou menos isso. Eu acho que tem uma coisa aí que está pouco
explorado nesse universo aí, sei lá, das redes sociais ou em qualquer roda aí de bate-papo que você vá, que é a saúde existencial. Aliás, eu nunca ouvi esse termo, talvez seja original. A gente fala muito de saúde mental, né? Saúde física, mental e a saúde espiritual, né? A gente é feito de corpo, mente e alma, né? Então, assim, pelo menos eu tenho essa convicção profunda. Então, o que eu acho que é o grande problema desse momento da vida que a gente está gerando é que tem um descompasso muito grande entre a velocidade que a tecnologia está avançando e que o ser humano está se adaptando. A grande maioria das pessoas não percebeu que não está conseguindo se adaptar à nova realidade e não está dedicando o lance da meditação. Aí, você meditar 20 minutos por dia, é 1% do seu dia. As pessoas não estão dedicando 2, 3, 4, 5% do dia, porque como a Léo falou, não é só a meditação que vai resolver a sua vida, você vai ter que fazer esporte, você vai ter que dormir uma quantidade de horas saudável, enfim, você tem que criar lá o teu kit de vida saudável e entender que isso é sua prioridade, que você está numa maratona de 100 anos, eu pelo menos considero, a julgar pela longevidade dos meus avós, tanto de parte de mãe quanto de pai. Minha avó paterna morreu com 97 anos, o meu avô materno com 95. A chance de eu estar numa maratona de 100 anos é muito grande. Então, assim, eu enxergo a minha vida como uma maratona de 100 anos, não como um sprint curto de 60 anos. Eu não acho que a minha longevidade vai acabar aos 60 anos. Então, não faz nenhum sentido eu ter um pensamento tacanho em relação às coisas que eu estou fazendo hoje em dia. Porque eu sei para onde eu estou indo e eu sei o tempo que demora para chegar. Eu sei que o que eu quero hoje da minha vida profissional é uma pivotagem de carreira para o setor de educação, que é algo complexo e difícil, que se fosse fácil já tinham melhorado. A educação do Brasil já era igual à da Coreia do Sul ou da Escandinávia, então assim, não é fácil. Estou pondo a mão num vespeiro, que eu comecei a pôr a mão nesse vespeiro com 46 anos, mas se eu entendi que, a julgar pela longevidade dos meus avós, eu vou estar aqui pelo menos até os 92, 46 é a metade da minha vida. Então, pô, eu tenho tempo, cara, eu preciso focar nisso. E quando você enxerga algo grande, aí as decisões que você toma começam a fazer sentido. Assim, eu abri mão de um monte de coisa para fazer essa pivotagem de carreira e continuo abrindo mão, que às vezes a minha esposa me questiona, a Paty questiona toda hora. Fala, meu, você tem certeza do que você está fazendo? Você não está errando? Você fala, não, eu sinto isso. A meditação também te ajuda, mas a religião ajuda mais, que é você se reconectar, cara. Não só com você, mas se reconectar com a fonte criativa, né? Se você para entender a complexidade de um ser humano, né? Por isso que tem físicos brilhantes aí, enfim, cientistas brilhantes que falam que pouca ciência te afasta de Deus e muita ciência te aproxima de Deus. Quando você entende a complexidade do que é um ser humano, você fala, caramba, como é que eu pago a passagem? Como é que eu faço valer a minha existência? Quem me criou com uma consciência, com potência de se desenvolver em termos intelectuais e morais e de forma indefinida, acho que gostaria que eu pagasse a passagem, né? Como é que eu pago essa passagem? Será que é co-criando um mundo melhor? Será que é transformando o planeta em um ambiente de desenvolvimento de consciências, de expansão de consciência que transforme a Terra no que eu hoje entendo como um hospício, num planeta escola? Hoje parece um planeta hospício, na cadeia barra hospício. Você olha para o lado assim e as pessoas se comportam como presidiário ou como maluco. E aí você fala, cara, eu não quero nem ser médico, assim, se eu pudesse ser enfermeiro, se eu pudesse ser, sei lá, o cara do departamento administrativo ali que trabalha no hospício, mas que não é maluco, para mim já tá bom, entendeu? Então, assim, quando você começa a se entender como parte da solução, a vida muda. Eu acho que é esse o X da questão. As pessoas não percebem que quem não faz parte da solução ou faz parte do problema ou virou paisagem. A gente aprende isso produzindo vídeo. Você falou uma coisa importante, Marcelo, que para você cuidar da sua mente, você precisa cuidar do seu físico. Quando o Marcelo falou do esporte, de uma boa noite de sono, isso também é primordial para a sua saúde mental.
O esporte, pô, é aquilo que você gosta, é aquilo que você sente prazer, entendeu? Eu, por exemplo, eu era corredor, eu corria, eu adorava correr 10, corria até 15 quilômetros, foi o meu recorde. Mas eu amava fazer isso. De repente, me deu um problema na coluna, no joelho, que aí a máquina começa a desgastar também. Mas assim, hoje eu faço tudo caminhando. Eu tenho que resolver um problema lá na Consolação, eu vou caminhando. Eu tenho que na Avenida Brasil, no final da... Eu vou caminhando, tem que ir em pé, eu vou caminhando. Porque eu gosto de fazer isso. Eu estou cuidando do meu físico, e cuidando do físico você cuida da mente. Então, não abra mão de fazer aquilo que você gosta, um hobby que você gosta. Seja dançar, ouvir música, porque isso também vai te ajudar muito na tua saúde mental. E vai te ajudar você a fazer grandes escolhas naquele momento em que você está praticando. Porque você, sabe, parece meio que mágico. Você tem alguns insights assim, você fala assim, nossa, eu quando eu estou caminhando, eu tenho uns insights, eu falo, nossa. Aí você fala, preciso anotar, parar aqui, vou anotar, porque de tão importante do quanto esse físico, ele corrobora com a sua saúde mental. E a medicina já há décadas sabe que exercício físico tem a ver com saúde mental, mas não sabia por quê. O avanço da neurociência, que vem avançando a galope nessas últimas 2 décadas aí, provou que tem eu não sei nem explicar como chama miocina. Eu não sei nem se é hormônio, miocina, não sei, alguma coisa que o corpo produz quando você faz atividade física que tem um efeito inquestionável no funcionamento do cérebro. A neurociência já consegue provar isso. Então não é uma questão psicológica, é uma questão biológica mesmo. Por exemplo, o hormônio da endorfina. Quando a gente corre, está corria. Aí você começa a ficar cansado, você está competindo, você quer correr mais. O teu cérebro os neurotransmissores começam a te mandar mensagem. Endorfina nas pernas, endorfinas, para que eu possa fazer mais e mais e mais. Ele começa a produzir endorfina, oxitocina, e vai produzindo, por isso que é físico. Quando você para de correr, você pode perguntar para qualquer pessoa que corre. Quando você para de correr, mas te dá uma sensação tão incrível que você fala, nossa, que delícia, mas por quê? Porque você para de correr e o teu físico está tão cheio desse hormônio, porque o neurotransmissor ele continua ainda enviando esse estímulo, que aí você tem essa sensação... Fica um estoque, né? Fica um estoque, você tem essa sensação de prazer, assim, Por isso que o esporte em si, quando você se movimenta, quando você dança, o teu corpo ele produz esses hormônios que os leigos chamam de hormônio da felicidade. Mas é porque, de fato, te traz um bem-estar e é físico, por isso que ajuda na mente, tem essa explicação bem esdrúxula que eu falei bem. Não, mas a ideia geral tá aí. Inclusive, um desses 4 hormônios que a Léo embarcou, que são conhecidos como hormônio da felicidade, é a serotonina. E a serotonina, que é um dos 4 hormônios da felicidade, mas é também um dos 6 hormônios que uma atividade física libera, que também é um dos 6 hormônios que a meditação libera. A diferença da meditação para a atividade física é basicamente um hormônio, que na meditação desses 6, 5 são em comum, e um que a meditação libera, que é norepinefrina, no lugar de noradrenalina. A adrenalina vai te dar aquela euforia e tal que o esporte te dá. A norepinefrina vai dar foco, vai te ajudar a se concentrar, a estudar e tal, não sei o quê. Mas enfim, seja pelos esportes, seja pela meditação, liberar essa meia dúzia de hormônios vai gerar um certo estoque. Desde um estoque de dopamina, que é essa que vai te dar motivação para fazer as outras coisas, até, por exemplo, um estoque da serotonina, que foi o ponto que eu peguei, que mais tarde vai ser convertido pela pineal, uma glândula que tem no nosso cérebro, em melatonina. Então, assim, você vai dormir melhor. Melatonina é aquele papo que você toma para dormir e tal. Então, assim, se você produziu esse hormônio, o teu corpo vai ter matéria-prima para depois ajudar você a dormir bem. Então, assim, para mim, você começa a ganhar o jogo nessa parceria da consciência com o corpo, dando um bypass na mente, entendeu? Quando você tira a mente da conversa, sua consciência faz um pacto ali com o teu corpo, fala, cara, eu tenho que ter, no meu caso, um ritual matinal diário.
eu tenho que ter esse ritual matinal diário de 1h30, onde vai ser 40 minutos de pedal, 40 minutos de meditação e 10 minutos de orações. Eu faço aquela 1h30, cara, eu já tô com uma tarefa. Eu prefiro dormir 1h30 a menos, e olha que eu dou um valor. Assim, meu sono perfeito é 7 horas ininterruptas, que nem um bebê. Pode cair o prédio, eu durmo bem mesmo. E medito 20 minutos antes de deitar para dormir, mas, enfim, que ajuda muito a dormir bem. Mas se eu tiver que abrir mão, eu prefiro abrir mão de 1h30 de sono a menos para garantir essa rotina matinal diária. E quando eu quebro essa regra, o meu dia é todo torto, a minha mente funciona toda torta. Então a maior dica é encontre a sua âncora, aquilo que te puxa dessa rotina e te faça entrar, como você diz, o flow. Não abre mão disso. Você abre mão de dormir todo dia? Abre mão de tomar banho? Abre mão de comer? Cara, não abre mão de um ritual que vai te garantir. Né? E puxa daquilo que você estava falando, que você começou empreendendo. E aí você... Bem desestruturado, E aí você quis fazer uma transição de carreira, ir para o mundo corporativo e tal. Vi surgir a internet. Isso. Então eu queria que vocês dois falassem que a gente vive hoje num mundo que tem muito questão do etarismo. Muita gente que estuda comigo, acho que você já viu na sala de aula, que às vezes as pessoas, nossa, olha, 45 anos, começou a faculdade comigo, que tem 18, e, tipo, como que vocês podem, assim, dar dicas e exemplos de mostrar pra essa pessoa que ela não tá velha, né? Que as pessoas pensam, será que eu tô velho demais pra fazer tal coisa? E como ela pode ver que o mundo que a gente vive hoje, a gente tá vivendo cada vez mais. Antes, né, quando as pessoas falavam, eu tenho 60 anos, você já fala, nossa, é uma idosa. Hoje, com 60 anos, as pessoas tá pedalando, tá viajando, tá estudando, tá iniciando um empreendimento, como você mesmo, né? E, então, qual a maior dica para vocês, para essas pessoas que estão entrando agora na faculdade, na área de tecnologia, tá vindo de outras carreiras, de outros setores, assim, qual a maior dica que vocês têm para elas? Eu vou falar por mim. Quando eu terminei a faculdade, foi em 99. Fiz psicologia e tal, até comecei a TNK, só que eu já trabalhava no banco. Aí eu tinha uma família, que eu tinha já minha filha, eu tinha o banco, eu tinha a clínica, e naquele momento eu não tinha a mim mesma, sabe? Eu comecei a me perder, porque eu não tinha nenhum tempo para mim, nem para minha família, que é algo que eu prezo demais, assim, demais. Só que eu tive que fazer uma escolha. Naquele momento eu tive que fazer uma escolha. O que eu quero para mim? Eu quero clinicar ou eu quero ir para uma área financeira onde eu tenha um pouco mais de estabilidade, onde eu tenho um salário fixo, onde eu tenho férias, onde eu tenho 10%, onde eu tenho plano de saúde. E naquele momento eu fiz a escolha. Então, é uma questão de escolha, é uma questão da pessoa querer. Naquele momento eu fiz aquela escolha. Só, sabe aquela pulguinha que sempre fica aqui? Eu sempre dizia o seguinte, se algum dia eu resolver sair do banco, porque por muito tempo eu nem imaginava que eu iria tomar essa decisão, tá? Se algum dia, eu nunca vou deixar de ser psicóloga, porque é minha formação. Lógico, depois que eu voltei, eu fiz uma pós-graduação, especialização em adolescente, tá? Enfim, é uma outra história. Aí fui para a área financeira, no qual eu trabalhei lá mais de 30 anos, e comecei a pensar na transição de carreira. Então, o planejamento, acho que é o fator primordial para que você consiga ter uma segurança para aquilo que você quer. Me planejei e saí e comecei essa transição de carreira enquanto psicóloga clínica. Também voltei para a sala de aula. E ali eu vi pessoas que estavam acabando de se formar, que talvez a tua idade tinha ali. Só que, naquele momento, para mim, o mais importante era aprender. E eu tinha certeza absoluta que naquele núcleo que eu estava dentro de sala de aula, eu e mais algumas pessoas estavam aprendendo muito mais
do que algumas pessoas que estavam ali só por um diploma. Então, acho que não sei se existe um segredo, tá, Vitória? Eu acho que, primeiro, você tem que valorizar aquilo que você quer. E não importa a idade que você tenha. Então, quando eu vejo uma pessoa de 45 anos que está ingressando numa faculdade, para mim é só motivo de orgulho. Porque ela está enfrentando um monte de preconceitos, porque tem, lógico que tem, mas que com certeza ela vai se diferenciar dentro de um núcleo de muitas pessoas que estão ali. Porque ela está fazendo porque ela decidiu. Então, o fator decisão da pessoa, e não de repente do pai, ou de repente da empresa que está cobrando, a empresa às vezes cobra que você faça uma pós-graduação. Eu fiz uma pós-graduação em marketing de serviços dentro do banco, porque naquele momento era importante para a empresa. Foi importante para mim? Foi porque eu sempre acabei usando todos os recursos que eu tinha da minha vida. Isso é uma característica minha. Eu gosto de utilizar todos os recursos que a vida me dá. Cozinha com todos os temperos que estão em cima da bancada. Exatamente. Né? Faz coisas boas com isso. Só que, como você mesmo usou, nos dias de hoje, no mundo de hoje, claro que existe preconceito. Mas a pessoa só precisa de uma coisa: querer e não desistir. Eu acho que esse querer aí, ele tem que estar muito mais na tua alma do que na tua mente, assim, sabe? Se você entender o sentido da vida, assim, se você tiver uma noção muito clara de para que serve a tua vida, porra, é para modelar a tua consciência, que é muito mais difícil do que modelar a mente e modelar o corpo, né? A gente... Você quer, sei lá, eu jogo basquete com meu filho que tem 17 anos. Se eu não estiver preocupado em modelar o meu corpo, em fazer meu pedal, minha abdominal, minha flexão, eu não vou conseguir realizar esse objetivo. Se eu ficar muito fora de forma, não vai dar para fazer. Então, assim, é fácil entender a modelagem do corpo nesse sentido, né? Não estou falando de fisiculturismo, nada disso. Só cuidar ali do corpo, modelar o corpo para ter o corpo que vai te levar para onde você quer ir, que vai carregar para onde você quer ir. E a mente é uma coisa que também hoje em dia está começando a ficar um pouco mais familiar para as pessoas entenderem o que é o lance da modelagem da mente. É um negócio que eu abordo muito em aula, de desenvolver uma mentalidade colaborativa, de conseguir pensar junto e não pensar de uma forma combativa. Então, assim, a mente é uma coisa também que as pessoas estão cada vez mais entendendo como que funciona essa questão de modelar a mente, de que se você não criar os modelos mentais certos, você vai para o lugar errado, você vai estar sempre combativo, você vai estar sempre tendo mais problema do que solução, vai estar sempre olhando pela escassez ao invés de olhar pela abundância e tal. Mas a consciência de que a gente vive numa lógica de abundância e não de escassez é que eu acho que as pessoas estão perdendo. E se você começar a modelar a tua consciência para viver pela lógica da abundância e não pela lógica da escassez, cara, aí muda totalmente o jogo. Aí você começa a pensar em maratonas e não sprints curtos. Tem algumas coisas aí circulando na internet que você vê essas fotos de se pegasse 8 bilhões de pessoas e colocasse junto, cabia no estado de Nova York, ou cabia... Cara, tem muito mito aí de achar que o mundo está ficando pequeno. Eu não acho, eu acho que cabe 5 vezes mais a população que tem no planeta hoje em dia. É só você olhar como funciona a Escandinávia, o Japão, e você fala, cara, assim, tem muito mito. E a gente foi educado, principalmente a minha geração, educado pela lógica da escassez. Só que a internet não, mas a tecnologia como um todo... viabilizou uma nova oportunidade do ser humano perceber a vida pela lógica da abundância tecnológica, que eu acho que o marco da abundância tecnológica é 2006, quando surge a internet, quando surge a computação na nuvem. Eu gosto de pegar a Amazon Web Service, a AWS, 2006, como um marco. A partir daquele momento, deixou de ser um privilégio de grandes corporações a capacidade de processamento, de armazenamento e processamento de dados. Então a gente vinha numa era
de lógica baseada em átomos, né? Quem tinha mais terrenos, mais máquinas, mais dinheiro, mais coisas físicas é que mandava no mundo. De repente, algumas empresas que começaram a desenvolver softwares começaram a mandar no mundo. Mudou da lógica dos átomos para a lógica dos bits. E aí você fala, pô, beleza, isso quando surgiu o computador, o PC, 1976, e ficou ali, pensa mais ou menos de quando surge Apple, IBM crescendo e tal, tem um universo acontecendo entre 1976 e 2006 que está na mão ali de algumas grandes corporações. De repente, em 2006, computação na nuvem começou a pipocar as redes sociais e startup, Uber, Airbnb, um monte de soluções que vem surgindo aí nesses últimos 15 anos, mais ou menos, que democratizou. Olha o que surgiu de profissões novas. Imagina o que tem de gente hoje vivendo do YouTube ou vivendo de redes sociais aí e tal. Então, assim, cara, tem um mundo de possibilidades. A gente pode voltar a pensar pela lógica da abundância, que é como é a origem, a natureza do ser humano é nômade. Os humanos que viviam numa natureza pré-revolução agrícola, que foi há 10 mil anos atrás, mais ou menos, né? Não tinham muitos dos problemas que a gente tem hoje, porque não tinham estoque, não se juntava nada. E aí a agricultura permitiu que a gente se fixasse na terra, e a partir daí começou a fazer estoque, começou a ter o dono do estoque que começa a explorar quem tem a mão de obra para trabalhar. Aí começou a virar uma relação doentia pautada pela escassez. E que durante muitos anos até agora ainda é a ferramenta de manipulação, né? A gente vê que no Brasil, por exemplo, a gente fala de racismo estrutural. Eu não vejo o racismo estrutural como eu vi racismo estrutural nos Estados Unidos, que tinha escolas separadas, que tinha situações de moradia, tinha um monte. Eu não vejo isso no Brasil da forma, com a intensidade que foi nos Estados Unidos, mas eu vejo a miséria estrutural. Assim, eu vejo que as favelas continuam sem ganharem a infraestrutura, sem serem resolvidas. Parece que tem uma intenção de assim, você acha que está ganhando pouco? Tem gente que está ganhando nada. Tem gente que está morando num lugar que tem bala perdida à noite. Tem gente, entendeu? Então, essa miséria estrutural, ela fica criando essa lógica da escassez. De, pô, e se eu perder esse emprego? E se eu não conseguir ganhar? E se eu não... Entendeu? Então, a gente ainda tem essa manipulação. Mas o que eu aposto? Que tem 1% da população que gera essa manipulação. Desde a galera do colarinho branco, desde político, até milícias, traficantes. Eu acho que tem uma galera que realmente tem interesse em manter o sistema do jeito que está mantendo. Só que, na minha opinião, cara, isso é 1% da população. Eu não consigo imaginar que tem mais do que 2 milhões de brasileiros que tem essa doença, essa ganância de querer deixar ruim para todo mundo. Eu acho que não deve ser mais do que 2 milhões. O resto é massa de manobra, que vai indo, não sabe nem por quê. Agora, eu aposto também que tem 1% da população, que tem pelo menos 2 milhões de brasileiros, que acreditam nessa questão da expansão da consciência. Colocar a consciência no comando, não deixar ser dominado pela mente, nem pelo corpo, entendeu? Fazer com que a sua consciência domine esse egoísmo que é próprio do ego, né, da mente, as necessidades, né? As pessoas criam necessidades que não existem, de bens materiais, que é um exagero, cara, é um desperdício, é isso que está desgastando o planeta e criando uma série de problemas sociais e tal. Agora, se a sua consciência está no comando, cara, você percebe que você precisa de muito pouco para ser feliz, né? Que ser feliz é uma questão é quase um sinônimo de satisfação, né? É uma condição, um estado de espírito, um padrão de consciência, é a consciência de que você está satisfeito com o que você consegue ter e ser aqui agora. Então, assim, se você ganha essa consciência, se você começa a procurar outras pessoas, né? E aí quando eu falo achei um velha alma, parte desse plano de procurar pessoas pessoas que consigam se sentir satisfeitas, porque assim, quem não se sente satisfeito não vai conseguir ser justo.
As pessoas não entendem por que a maioria das pessoas que eu conheço não entende porque felicidade e justiça são duas faces da mesma moeda. Porque assim, o cara que não aprende a ser feliz, a se sentir satisfeito com o que ele consegue ser e ter aqui e agora, eu duvido que ele vai cortar uma fatia justa do bolo se ele for a primeira pessoa a cortar o bolo. Porque para ele nunca tá bom. Ele vai querer pegar um pedacinho mais de bolo, que, bom, vai que eu tenho fome mais tarde, e ele vai querer guardar, e ele vai querer cortar do jeito que ele acha certo. Agora, a pessoa que é satisfeita, vai falar, não, nem precisa de tudo isso, pega um pouco menos, entendeu? Então, assim, a pessoa que aprende a ser feliz, e aí tudo isso que a Léo falou sobre autoconhecimento, sobre entender a vida pela tua perspectiva, a meditação é uma ferramenta, mas tem várias outras, esporte, educação mesmo. Lá na Casa do Saber, eu fui diretor de criação um tempo da Casa do Saber. Lá na Casa do Saber, a gente falava, navegar por diversas áreas do conhecimento é uma ótima forma de se conhecer melhor. E porque você vai vendo o que você gosta mais, o que você gosta menos, e vai escolhendo e tal. Então, à medida que você vai se descobrindo e vai ficando satisfeito com as suas conquistas e com o seu progresso, né, nesse mundo, o lance do pagar a passagem, cara, sua consciência vai ficando automaticamente mais justa. Você precisa menos, você fica satisfeito. E aí, cara, é mais fácil quando você monta uma empresa. Você falou, né, sobre o lance do empreendedorismo, quanto isso modelou a minha forma de pensar. Cara, você quer trazer todo mundo para sócio. Dentro da empresa mesmo fazer isso, né, Léo? Cara, quem era meu direto sabia quanto era meu bônus, quanto era meu salário, quanto não... Cara, vamos crescer junto, vamos ganhar junto. E à medida que você vai fomentando esse tipo de ambiente, você vai atraindo, cara. Vai vindo mais gente e cada vez você vai se cercando de pessoas que acreditam mais nisso. E a minha esperança é que com o passar do tempo, esse 1%, que para mim hoje está totalmente desconectado, tem uma meia dúzia aqui no Centro Espírita, tem uma meia dúzia lá na Igreja Evangélica, tem uma meia dúzia na Igreja Católica, mas está todo mundo por aí. Agora, o que eu percebo nessa minha cruzada de tentar juntar pessoas que estão preocupadas com a expansão da consciência, com colocar a consciência no comando do que a mente pensa e do que o corpo faz, cara, tem alguma religião, assim, tem alguma convicção religiosa, acredita em alguma coisa, acredita que veio de algum lugar, que está indo para algum lugar, que quer saber como é que paga a passagem, né? Eu costumo falar, cara, se você não consegue agradecer direto para Deus, agradece para os filhos deles, começando pelos seus próximos, né? Então, assim, eu acho que a resposta está muito nessa convicção, assim. Se as pessoas ganham essa convicção de que, pô, estamos aqui para criar um mundo melhor, começando pelo nosso microcosmos, né? Que nem o ambiente que você falou que a gente criou, né, Léo? Sim. Pô, virou uma escola, cara. As outras áreas vinham lá buscar gente para qualquer área do banco vinha lá. Mas não entendiam muito bem como a gente funcionava, porque estava dando tudo tão certo. Depois que eles entenderam, virou um celeiro. Celeiro de talentos. Celeiro de talentos ali. E estava tudo bem pra gente, sabe? Que as pessoas crescessem, que saíssem dali. Porque também tem muito a questão do egoísmo. Não, é meu. Sabe? Eu desenvolvi, agora vai ter que ficar aqui. Como que você vai sair? Não, a gente incentivava. Vai para outras áreas, vai ter esse conhecimento, cria uma carreira, seja feliz, entendeu? Então, e aí as pessoas começaram a enxergar que aquilo era genuíno. Porque uma coisa é você fazer algo artificial, sabe? Para as outras áreas verem. Não, era genuíno mesmo. E aí a coisa foi tão natural acontecendo, as pessoas iam. Só que mesmo estando em outras áreas, o mais interessante, né, é que eles estavam sempre com a gente, ajudando a gente de outras áreas. Então, criou um núcleo tão forte, assim, de uma conexão tão verdadeira, que, assim, eu vi poucas vezes isso acontecer dentro do banco. Cara, e é tão legal que isso transcendeu, na minha vida, isso transcendeu o banco, porque a Léo virou minha cliente, o Fábio de Outrada virou meu cliente, pessoas que saíram de lá foram trabalhar em outras empresas e viraram meus clientes. Então, assim, quando eu montei a produtora de vídeo, sei lá, Juliana na Netshoes, a Paula que hoje está na Porto, mas que já passou por outras empresas, tal, foram pessoas da minha equipe, foram virando meus clientes, assim. Então, quando você tem essa mentalidade de quando você aprende a ser feliz e quer ajudar os outros a serem felizes, porque parece uma coisa boba, né? A gente falar ser feliz. Por quê? Porque a gente confunde felicidade
com alegria e com prazer. Quando você entende que a felicidade é uma coisa da alma, que a alegria é uma coisa da mente, que o prazer é uma coisa do corpo, e separa essas coisas e foca na felicidade e no que a felicidade é diferente do que a felicidade de verdade, né? Aí, cara, você começa a tocar a alma das pessoas, entendeu? Porque é ajudar a pessoa a viver a vida da sua maneira, a conseguir fazer com que ela viva um happy dia, não um happy hour, um happy ano e não um happy férias, entendeu? E aí, cara, você vai construindo amigos, você acorda de manhã para construir amigos, para trocar recursos intelectuais, emocionais, físicos também, né? Porque a gente vive num mundo físico e as coisas precisam acontecer e tal. E, pô, quanto que a Léo já tem me ajudado aí no projeto da consultoria, sem a menor perspectiva de se isso vai virar alguma coisa com o destino dela ou das filhas dela, ou... Cara, simplesmente ela aprendeu a sentir prazer em fazer, em ajudar, né? E eu acho que tem muito mais gente disposta a virar esse tapete e a fazer parte desse processo, sabe? Agora, esse 1% precisa se conectar, né? Acho que esse programa está com um título bom. Aliás, acho que tá bom da gente terminar também, né? Vocês querem fazer aí uma colocação final, uma reflexão, uma... Bom, eu quero agradecer o convite. É muito bom estar aqui conversando sobre tudo que a gente viveu, tudo que a gente construiu. Foi um prazer te conhecer, Vitória. Eu espero ter contribuído, pelo menos um pouco, para as suas decisões daqui para frente. E é isso, assim. Espero outras vezes vir. Vou aceitar o convite. Que legal. E é isso. Só agradecer mesmo. Bom, eu queria agradecer também o professor Marcelo, né, que viu potencial em mim também, né, e agradecer também meu irmão, que é da área, e sem ele eu não estaria aqui. É isso. Gia Caim. Te amo. Cara, interessante, assim, eu não pretendia falar mais nada aqui, só fazer um convite aí para quem assistiu esse conteúdo que a gente gravou hoje aqui, para se quiser participar, mandar um e-mail para nucleodecarreiras@faculdadeimpacta.com.br, com o seu e-mail da Impacta, evidentemente, com o título Eu no Conecta. E aí grava um videozinho de 1 minuto, faz o upload aí onde quiser, pode ser um vídeo não listado do YouTube, contando aí em 1 minuto por que a sua história é interessante e por que seria legal vir bater papo aqui com um líder inspirador. Eu falei que eu não tinha nenhuma conclusão prevista para depois disso, mas eu acho que é legal falar por que o Vitório foi convidado, por que ele chamou a atenção numa turma de 70, né? Hoje em dia acho que está um pouquinho menos, né? O semestre está acabando, mas a gente começou com 70 pessoas, e aí agora para o fim de semestre tem algumas pessoas que já desistiram e tal, mas começamos com 70 pessoas e tal. Então, assim, ao longo de 35 anos de carreira, eu tenho certeza absoluta, principalmente porque várias das minhas equipes tiveram 300, 400, 500 pessoas, que eu conheci algumas dezenas de milhares de pessoas ao longo da vida. Então, quando você escolhe uma pessoa para vir bater um papo, para você investir 1h30, 2 horas batendo papo com a pessoa, é porque você sacou, né, que tem alguma coisa especial, que tem um potencial aí, né? E eu acho que esse potencial do Vitório veio à tona, e aí fica a dica, fica o incentivo, pela coragem dele de se colocar. Eu falo que as pessoas acabam confundindo o protagonismo com ocupação de espaço sonoro, né? E às vezes entram na sala para refrasear alguma coisa que já foi dita, para fazer uma pergunta que é desnecessária, e às vezes não precisa muita coisa. Às vezes, de repente, sei lá, numa saída de sala, a pessoa fala: putz, eu ouvi você falar não sei o que, isso aí tem a ver com um livro X, talvez você goste desse livro, assim. Uma coisinha aqui, um temperinho, né? Eu costumo falar que esse é o tempero
da aula, quando os alunos participam. Lógico que às vezes a gente tem, né, debates acalorados e várias contribuições e tal, mas às vezes, sei lá, naquele dia não tem muita coisa, mas o Vitório sempre traz alguma coisinha, está sempre observando, ligado no que aconteceu ali e consegue perceber, consegue conectar, né? Acho que até isso também conversa com o nome do programa, né? Ele consegue conectar alguma coisa que ele já viu, alguma coisa que ele já viveu em outro ambiente com aquela aula que rolou. E isso eu acho que tem um valor, cara, porque eu acho que é isso que diferencia o humano de tudo que a inteligência artificial vai avançar por aí. Essa capacidade de dar nexo para as coisas, de juntar pontos absolutamente impossíveis, assim. São coisas que realmente vai ser muito difícil ser substituído por um ser humano. Vou dar um exemplo besta, assim. Outro dia eu estava com algumas coisas atrasadas, tentando fazer uma gestão do tempo, para não ir dormir muito tarde, para não dormir poucas horas e tal. E, vou me dar o luxo hoje de não ver jornal e não quero nem saber o que aconteceu hoje no mundo, nem um pedacinho, nem uma pagininha na internet e tal. E eu já estava, a minha consciência tinha modelado a minha mente para não ser pega nesse gatilho aí. Aí tomei um chá antes de dormir, enquanto estava terminando de trabalhar ali, estava tomando um chá para já baixar a adrenalina, para ter vontade de dormir e tal. Cara, a caneca de chá seca formou um desenho ali que era o mapa de Israel. Nossa. Não, assim, ou qualquer coisa que lembrasse o mapa de Israel. Eu falei, cara, eu não posso ir dormir sem saber o que está acontecendo com a humanidade nesse lugar específico. Né? Porque, assim, cara, a nossa mente ela funciona de um jeito que, cara, não vai ter inteligência artificial e robótica nunca que vai bater o olho e sacar um lance desse e dizer, sabe, tipo, peraí, eu tinha prometido que eu ia deitar cedo para alguém, para o marido, para a esposa, para o marido, para o filho, para alguém que fosse, mas, cara, eu preciso fazer mais alguma coisa, né? Porque podia não ser o mapa de Israel, podia ser a fisionomia de uma pessoa que merecia uma ligação, que merecia alguma coisa e tal. Então, tem um lance de humanidade, assim, que começa nessa nossa capacidade de juntar pontos, e eu acho que o Vitório tem esse lance, e ele surpreendeu muito, na verdade, dando crédito para as outras pessoas do grupo dele, né? Se eu tentar citar os nomes aqui, é capaz que eu esqueça. O Eduardo, a Giovana. Eduardo, Giovana, Luigi, o Pedro e os outros até de outros grupos que a gente anda junto, como Leonardo, outro Pedro do ADS também. Enfim, eles trouxeram uma abordagem para uma atividade que eu propus que eu nunca tinha visto na vida. E eu acabei de citar, não foi por acaso que eu citei que, eu conheci dezenas de milhares de pessoas em ambientes aí intensos de negócio e tal. Era para fazer uma apresentação, que nem a gente já fez e já viu milhares de apresentações aí na vida, feitas por consultorias, ou a gente fazendo pela empresa para determinados públicos e tal, isso aqui. E eles tinham que fazer uma apresentação, toda a sala foi dividida em vários grupos, 9 grupos, né? Todos os grupos fizeram e tal. E tinha um espaço que eu sempre dou um quinto da avaliação, criatividade e tal. Eles fizeram a apresentação em verso, né? E o conteúdo, depois eu reli, que eu falei, cara, antes de eu, assim, não é aquele papo de, eu não dou 10, não é questão de que, é que a minha mente, ela está muito treinada para comparar o que eu vejo, né, é que nem na Disney, os caras falam que concorrente eu fiz aquele curso da Disney lá, né, que concorrente é qualquer empresa com quem a sua mente compara. Não é só outros parques de diversões, só outras empresas de entretenimento. Na hora que você se relaciona com um atendente da Disney, você está pensando na experiência que você teve no hotel, que você teve no restaurante, que você teve em qualquer situação. Então, assim, a minha mente, quando eu vê uma atividade ali em sala de aula, uma apresentação, está comparando isso com 35 anos de carreira. E os caras me surpreenderam. É aí que eu acho que vale um 10, entendeu? Aí que é o 100% de entrega, entendeu? E aí eu peguei e falei, tá, mas antes de cravar esse 10 aqui, vocês viram que na outra vocês tiraram 9,5, né? Eles foram, na outra eles foram ser mais ousados e aí eles fizeram um conto.
E aí lá no conto eu achei um fiozinho desencapado. Ele falou que tinha que subir a régua. Então... Aí eles se arriscaram mais e é legal, né? Que nem corredor de Fórmula 1, né? Acelera um pouco mais, roda na curva. E aí eles deram uma rodada na curva. Mas essa do verso, eu fui lá procurar, eu fui reler, né? Para dar uma nota responsável. Pô, eu fui reler o conteúdo, eu guardei, cara. O conteúdo tá muito bem amarrado e rimando, né? E aí o que eu falei para ele, cara, quando você quer formar uma equipe, né, e o traço de personalidade dele deixar claro que além do criar tem o liderar, então é óbvio que ele muito cedo na vida vai estar liderando equipes. Quando você quer formar uma equipe, você precisa quase que criar, o patrão falava que era uma religião que a gente estava criando lá, né? É quase que uma religião, assim. E como que a gente decora conceitos da religião? Ouvindo música, fazendo ali as orações e tal. Então, assim, quando vocês trouxeram o verso, vocês criaram uma capacidade, vocês criaram uma facilidade para a mente humana absorver o conceito, né? Então, os 3 temas que eles trabalharam ali foram bem abordados por todos os grupos. Mas se eu tiver que dar o trabalho de um dos 9 grupos para alguém que está chegando agora, falar, ó, você tem que ler aqui sobre inteligência emocional, inteligência positiva e Learning 3.0, né? Que é uma metodologia de aprendizagem. Eu vou pegar o deles porque eu sei que a pessoa vai assimilar, vai absorver muito melhor pelo fato de estar em rimas e em trechos curtos, né? Então, cara, parabéns. Obrigado. Parabéns. Valeu. Obrigado. Obrigado.